Boa noite, pessoal, criançada do Puramente Podcast. E por que eu tô falando criançada? Primeiro que me remete a Elke Maravilha, que ela falava, oi, criança maravilhosa, porque a Elke é uma eterna criança, ela é eterna, maravilhosa e uma inspiração para mim. Se tem uma mulher que é uma inspiração para mim, Elke Maravilha, sempre será. Porque ela deixava a criança interior dela sempre na linha de frente. E nem por isso ela deixou de ser uma mulher bem-sucedida. Falava 12 idiomas, se eu não me engano. Me corrija aqui embaixo. Eu sei que tem fãs aqui da Elke. E o Puramente hoje está com uma pessoa muito especial. Primeiro quero agradecer aos estúdios Corta Cena, que está com a gente desde o primeiro episódio. A gente já passou de 70? Já? Não sei. Mas é com muito orgulho que a gente está aqui toda sexta-feira, sem falhar, né, com você, que a gente está com quase 12 mil, indo para 13 mil inscritos, já com a nossa área de membros também, que já está cheia. E é uma honra para mim. E eu vou falar hoje com uma pessoa muito querida, que fala sobre um assunto que vai mexer bastante com você. É uma abordagem psicanalítica, né? Ela não é... Ela vai contar um pouco mais, ela vai se apresentar pra gente. Eu vou apresentar ela, mas depois ela vai falar dela. Mas que traz um assunto que eu gosto bastante, que é um assunto que fala sobre a criança interior. Por quê? Porque o inconsciente, ele não conhece tempo, né? Então, toda a sua linha do tempo, desde a sua concepção, foi criado uma linha do tempo no seu inconsciente. Isso nunca deixa de existir. Está gravado ali, ativo e operante dentro do seu inconsciente. 95% das suas ações, do seu pensamento, do seu inconsciente, dos seus passos são comandados pelo seu inconsciente. Só 3% no máximo o consciente aqui e agora. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Então, ela é psicanalista integrativa, especialista no resgate da criança interior. Ela é bacharel em comunicação social. Ela ministra palestras de alto impacto, resultando em produtividade e equilíbrio emocional. Treina vendedores devido à experiência de mais de 20 anos no ramo comercial e, através de vários estudos e comprovações em setting terapêutico, acredita que o adulto só pode ser feliz no amor e ter prosperidade quando resgata essa criança interior que ele já foi um dia, permanece sendo, né? Só que tá ali em algum lugar e é dali que ela tira a criança interior. Estou falando de Raquel Mello. Tudo bem? É uma honra. A honra é toda minha. Quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, ver vocês crescendo tanto. É muito gratificante estar aqui. Que bom. Fala mais de você. Nossa, eu fiquei bem interessada, né? Porque também sou psicanalista. E só que poucas pessoas nicham na criança interior, né? São poucas pessoas. A minha especialidade é resgate da criança interior. Por quê? Todos nós, adultos, nós um dia fomos criança. Sim. Então, nós temos uma criança interior dentro de nós. Por exemplo, todas as feridas da nossa infância refletem hoje na nossa vida adulta, indiretamente, ou às vezes até diretamente, tá? Como você mesma falou, o nosso inconsciente é 95% de tudo isso aqui que a gente está vivendo. 5% é apenas essa vivência, é vocês ouvindo a gente, eu te olhando, o pessoal olhando aqui pra gente, esse é o 5%. Mas o nosso inconsciente, ele é atemporal, não tem passado, não tem presente, enfim, não tem futuro também. Então, o que acontece? Todas as vivências, eu trato das traumáticas, tá? Sim. Então, todas as vivências traumáticas que a pessoa teve na infância, de alguma maneira vai refletir agora na vida adulta. Por exemplo, a pessoa que sofreu abusos verbais, presenciou abusos verbais, abusos sexuais ou bullying, essas pessoas com certeza, se não foi tratado em terapia, eles trazem com ele uma criança interior ferida. E essa criança, ela se apresenta todos os dias, como? Quando a gente faz pirracinha para o marido, quando a gente faz pirracinha para a namorada e assim vai. Por exemplo, quando alguém chama no portão, na porta, e a gente não quer atender por pirraça,
Isso é a sua criança interior falando. É uma maneira que a criança interior se manifesta várias vezes durante o dia e você não percebe, você não sabe que a sua criança interior... Contraria o chefe, não gosta de receber ordens. Contrariar um chefe, colocar chiclete debaixo da mesa. Sim, Sabe aquelas coisinhas boba mesmo que você vê no dia a dia? sim. É a criança interior fazendo a birra. Por exemplo, quando você vê um chefe também, vamos falar do chefe, um chefe bem ranzinza, aí você fala, é porque todo chefe é ranzinza. Não, não é real, isso não é real. É porque ele foi uma criança que ele teve que ser ranzinza. Provavelmente ele teve que assumir o lado adulto dele na infância. Então ele perdeu a infância dele, começou a trabalhar muito cedo. Então hoje ele é um adulto ranzinza. Então ele tem umas couraças, vamos dizer assim. Exatamente. Umas couraças. Então ele Isso. geralmente é grosseiro, ou fala grosseiro. mais uma forma seca que beira a grosseria. Exatamente. Se for uma pessoa um pouco mais sensível, mais frágil emocionalmente, vai entender aquilo como um ataque pessoal. Então, aí que acontece? É uma criança interior ferida atingindo outra criança interior ferida. É uma Por- briga de crianças, É então. uma briga de criança. Por quê? Vamos supor, se você chegar aqui pra mim, nós temos pouco contato uma com a outra. E você chega pra mim, fala assim pra mim, Raquel, você é muito feia. Eu não tô nem aí, porque assim, eu vou falar, essa é a opinião dela e tá tudo certo. Mas se a pessoa que eu amo chega pra mim e fala, Raquel, você é muito feia, aquilo vai me atingir profundamente. Por quê? Eu poderia levar na brincadeira. Às vezes a pessoa falou na brincadeira, mas em algum momento de ouvir essa frase, o meu inconsciente busca algum momento da minha infância que eu me senti feia. Ou alguém te chamou de E feia. alguém me chamou de feia. Então, aí, você entendeu? É como se fosse um botão. É como se nós tivéssemos um botão invisível, interno, que dependendo da situação, dependendo do que você vê, dependendo do que você... O seu olfato. Sim, do que você ouve. Tem a memória olfativa. Uhum. Tem também. Sim. Aciona aquele botãozinho que aí você vai no tempo da infância. Eu tenho um caso de um paciente que ele... Um dia a esposa dele foi comendo, chupando laranja, né? Laranja mesmo, cortou, foi colocar na boca dele, só que aí na hora ela errou e lambuzou ele aqui. Ele ficou muito nervoso, muito nervoso. E não precisava, ela só errou, porque na hora ela chamou, ele virou, errou a boca dele. Só que o cheiro e o gosto da laranja, aí depois, em terapia, na regressão, ele entendeu que é quando ele era criança, que ele ia lá no pomar de laranja, colher laranja lá no interior de São Paulo com o pai dele. Um dia alguém jogou uma laranja podre nele, uma coisa assim. Então, olha para você ver. Não tinha nada a ver a esposa dele, ela não queria ofender ele, ela não queria machucar ele, mas ele tinha essa ofensa dentro dele, aquela criança interior ferida. E a gente está o tempo todo respondendo com a criança, na verdade, porque a gente está sempre respondendo com o inconsciente, né? Isso. Como você mesma disse no início, 95%, 95%. das nossas atitudes vem do nosso inconsciente. Porque, por exemplo, para as pessoas entenderem melhor, nós estamos aqui, a gente está se olhando. Nós estamos focadas uma na outra, certo? As pessoas estão focadas aqui no nosso falar. Porém, o nosso ouvido, ele não desliga, ele está ouvindo. Os nossos olhos também estão percebendo, é que nós estamos aqui com hiperfoco, mas o nosso inconsciente está captando tudo. Então, imagina para uma criança como que é. Às vezes, ouve o vizinho brigando, mas o inconsciente... Na hora não entende a criança, vamos supor. Ouve o vizinho brigando do lado, na casa do lado. E a criança tá ali dormindo. A criança na hora pensou que era mamãe e papai, no outro dia a criança tem certeza que era mamãe e papai. E o papai falou aquele palavrão pra mamãe. Aí a criança cresce. Absorve aquilo. Absorveu, registrou. E o que é interessante comentar é o seguinte. Como que a criança, ela capta essas coisas, principalmente no ventre da mãe, olha que interessante, e de 0 até 7 anos, tá? Tudo que a criança vive de 0 a 7 anos, o que ela ouve, às vezes ela não ouve uma verdade,
Por exemplo, o seu pai abandonou a gente, seu pai não presta. Um exemplo, que tem muita mãe que fala isso. Mas isso é a maioria, alienação parental, né? Uhum. Então o que acontece? Mas às vezes não é a verdade, mas é a verdade daquela mãe que ela tá contando para aquela criança. E a mãe é a única autoridade naquele que a criança momento, conhece. aquela voz de mãe é uma autoridade na vida daquela criança. Então a criança vai entender como uma verdade absoluta. Que o homem não presta, o pai não presta, todo homem é traidor, e tudo que a mãe fala. Toda generalização é burra, vamos colocar assim. Então o que acontece? Só que para a criança ela não entende isso. Porque ela não tem filtro. Ela tá na bolha também, né? Tudo que vai falando, ela vai absorvendo. Sim. Então, assim, por exemplo, às vezes você fala assim, é só a mãe que é uma voz de autoridade. Não, às vezes um irmãozinho mais velho, pai, avó. Às vezes a avó fala uma coisa pra gente que a gente toma aquilo como verdade absoluta. Porque a avó é uma autoridade na minha vida, foi uma autoridade na minha vida, entendeu? Às vezes, como eu falei, um irmão mais velho, um primo, uma tia, alguém que você respeita muito. Por isso que eu sempre falo pro pessoal, o pessoal que é adulto, que tem responsabilidade com crianças. Mesmo pai, mãe, não só isso. A vovó, o vovô, tio, tia. Fale palavras positivas para as crianças. Por quê? É nessa hora que eles estão absorvendo. E, como eu falei, de 0 a 7 anos, toda aquela vivência... A formação, cerebral e na primeira infância. Uhum. Na primeira infância. Então, o que vai acontecer? Na vida adulta, isso tudo vai fazer parte da vida dele... Vai ficar soprando aqui, ó. Diariamente. Então, por isso que é importante a gente... tomar muito cuidado com o que fala, né? Sim, eu tenho um caso específico que eu peguei que a pessoa não conseguia emagrecer, uma mulher, né? Ela não conseguia emagrecer e aí ela se lembrou que a mãe tinha uma mania a mãe dela fazia muitas dietas, então cobrava muito o emagrecimento da própria filha. O pai casou-se novamente, né? E ela tinha uma madrasta que falava assim... Quando o pai estava ausente, falava assim, come, você é gorda igual uma porca, come, e fazer barulho de porco. Come porque teu pai não vai te amar. Quanto mais gorda você ficar, menos teu pai vai te amar. Come mesmo, sua gorda, como se gorda fosse, né? É um sinônimo de ofensa. Mas ela cresceu com isso, não, assim, fez muitas coisas, não conseguiu. Virou uma verdade para ela. Então, e quando ela me contou, ela fez o barulho do porco. Ela se lembra como se fosse hoje. Foi a que você falou. Aciona esse botão invisível e é como se fosse uma máquina do tempo. Instantaneamente você está regredido à infância. Isso. No momento traumático. Então você já não está mais respondendo como adulto. Você está regredido à infância e você está conversando com a criança. Então, por exemplo, você atende adictos, né? Também, eu atendo, mas esse trabalho que eu faço atendendo adictos na clínica eu atendo só a ala das mulheres, Sim. Tá? Porque o que eu faço ali? Todo o adicto independente, porque às vezes tá ali porque... Independente do uso de drogas, tá? Sim. Qual é a droga? Vamos dizer assim. A droga de preferência. A droga de preferência, Sim. Isso. Independente disso... Eles têm uma criança interior ferida e eles não dão conta, existe um vazio dentro deles. Então, o que a gente vai fazer com esse vazio? Vamos fazer essa regressão, vamos encontrar em que momento que você se perdeu e vamos se preencher de novo, porque não é o vício que preenche. Então, assim, é igual a comida, o alimento, a superalimentação. Não é a superalimentação que vai preencher aquele vazio. Isso. A droga, a mesma coisa. A droga, a mesma coisa. Então, o que acontece? Só que você chega pro adicto, você fala isso... É que nem palestra de motivação, é ótimo, eu adoro. Só que assim, as minhas palestras não só são de motivacionais, eu faço vivências também. Porque você tem que mexer na causa raiz, ou na raiz da causa. Sim, porque senão palestras motivacionais... A maioria, não todas, vai mexer muito com o seu aqui e agora. Vai ter muitos estímulos de muito frio. Por exemplo, eles colocam você num lugar muito frio para você ficar vulnerável à absorção daquele conhecimento que eles estão trazendo. Eles vão colocar você num ambiente com muita música, muito alta. Vão fazer você dançar, vão fazer você abraçar a pessoa do lado. Então, ele vai mexer com seus hormônios. Você vai sair dali... 3 dias, posso tudo, eu posso tudo. Eu fiz Anthony Robbins na Califórnia. Então você sai de lá arrebentando, eu vou dominar o mundo. Só que com o passar dos dias, esses hormônios, a serotonina, a endorfina, elas vão caindo. E aí você pensa, não é
tudo isso, não é tão assim, não, tudo bem, eu passei pelo fogo ali, e aí você não faz nada do que você colocou ali no caderno, dos exercícios que você fez. Por quê? Porque você não teve uma vivência, não foi trabalhada a causa, foi trabalhado o quê? Somente os seus hormônios ali na hora, como se fosse uma rave motivacional. Eu chamo assim, é uma rave motivacional, é verdade, né? Sem a bala, é uma rave. Por quê? Porque vai mexer com seus hormônios, você vai ficar 3, 4 dias, uhul, ahá, e ele vai cair, entendeu? Vai cair. Aí você vai ter aquela, vamos dizer, aquele momento blue, aquele momento down, que você vai falar, não é tudo isso. Não é um momento blue, é que você está no seu estado normal. Lá você estava no estado, eles te colocaram num estado de euforia. Sim. Entende? Então, isso acontece. Também é apertar um botão. Então, quando eu vou nessas palestras, por exemplo, eu já sei toda a técnica. Por que o ar-condicionado tá no 8, por exemplo, 8 graus? Por que estão gritando tanto? Por que estão mandando você abraçar as pessoas? Por que estão mandando você dançar? Por que colocam músicas infantis para você dançar? Então, eu já sei cada gatilho que estão despertando ali. Então, eu tenho muita preguiça. Eu tô lá, tenho muita preguiça. Porque eu já, tudo de novo, eu já sei o que é. Mas tem pessoas ali que precisam disso. É claro que, por exemplo, para você que já é terapeuta, tem mais experiência, você consegue detectar isso em palestras, né? Mas mesmo quando eu não era, porque a minha primeira formação é direito. Eu sou formada em direito. Então, quando eu fui na primeira, antes de ser terapeuta, eu já saquei algumas coisas. Tá. Tipo, isso daqui é um gatilho pra isso aqui é um gatilho pra isso, essa frase é um gatilho pra isso. Sim, mas pegando, né? por exemplo, igual você citou o nosso mestre Tony Robbins. Sim. Olhando pelo lado humano, é legal você fazer esse motivacional, mexer rave com os motivacional, hormônios das pessoas dentro das Eu palestras. gosto muito dele. Uhum. É legal porque às vezes a pessoa chega tão para baixo que você tem que levantar a energia dela. Então, é um levantar a energia dela, Sim. entendeu? Dar um up ali na hora. Porque se a pessoa estiver muito para baixo, estiver morrendo ali com depressão, a pessoa não quer nem ouvir, ela não vai ouvir. Se ela tá morrendo por causa de um amor não correspondido, ela não vai ouvir. Vai fazer resgate da criança interior em alguém que tá morrendo por causa de outra pessoa. Em vez dela encontrar a criança interior dela, ela vai encontrar a pessoa que ela ama. Entendeu? Sim. Então, o que acontece? É interessante que esse tipo de dinâmica dentro das palestras aconteçam, porque é uma maneira de mexer com o hormônio mesmo das pessoas. É com hormônio. Porque como que você vai chegar... a pessoa tá aqui embaixo, você tem que fazer ela chegar aqui para ela começar a entender o que você tá falando. Através de músicas, dança, tal, a pessoa vai elevando aí até que... Claro que, como você disse, você que tem mais experiência, como você... Ah, sim. Então, aí você já foi... A maioria das pessoas não entendem isso. Mas, de qualquer forma, qual que é o diferencial? O que eu gosto em palestra, que as palestras iguais às que eu faço? Convivência. Convivências. Com as vivências. Isso, corrigindo. Com É. as vivências. Por quê? É uma maneira não só de você mexer com os hormônios e fazer aquela festa toda, que nem você Sim, falou. ó. É uma maneira de realmente você fazer diferença na vida daquelas pessoas. Porque se você... É que nem um machucado. Se você não tratar direitinho, não vai fechar a ferida. Ela até pode fechar, mas demora e a cicatriz vai ficar É horrível. igual antibiótico, se separar no meio. Pois é. Então, o que acontece? Uhum. Se você for observar... No caso das minhas palestras, independente do título, independente o motivo de eu estar ali, até mesmo na hora que eu vou cuidar dos adictos, da ala feminina, o que acontece? Eu tenho que ter essa percepção de fazer certa vivência que possa atingir a maioria para que eles tenham um objetivo. Porque se eles estão ali, é porque... eles têm um buraco dentro deles. E esse buraco foi em algum momento da infância que eles se perderam. Então, trabalhando já por essa linha, aí você já consegue, pelo menos, ajudar a pessoa a sair do poço, do fundo do poço. E isso eu falo, às vezes, por exemplo, até vendedores. Você fala assim, puxa vida, mas tem que fazer vivências com vendedor? Tem. Por quê? Às vezes, a pessoa não tá ali, não faz boas vendas porque ele não acredita nele. Por que ele não acredita nele? Porque o papai ficava falando, quando ele era criança, você não presta, você não tem futuro, você não vai muito longe. Você não vai ser ninguém, você é ruim nisso, ruim naquilo. Você entendeu? Sim. E as coisas vão tão além. Para você ter uma ideia, eu tratei de um rapaz que ele... biologicamente estava tudo certo com ele. Ele fez todos os exames, mas ele não conseguia engravidar a esposa dele.
Na regressão, no resgate da criança interior, ele foi buscado no inconsciente dele. Ele mesmo buscou, né? Porque o paciente, ele tá no comando o tempo todo. Ele buscou o quê? Quando o pai dele chamava ele de homossexual, que você não presta, você não sabe o que é ser pai. Então, de alguma maneira... Nossa, homossexual também faz filho. Pois é, mas né? é o que o pai dele falava então, pra ele. Então, com autoridade, ele achava que... Você entendeu? Então, olha pra você ver a que ponto que chega as coisas. Então, de alguma maneira, ele evitava fazer amor com a esposa dele, porque ele achava que um dia estava cansado, que outro dia não estava afim, mas não. Era a maneira que o inconsciente dele encontrou de evitar ter filhos. Por quê? Uma voz de autoridade um dia disse pra ele que ele não podia, que ele não era homem suficiente. Então, você entende como que muitas vezes... Olha, E no final ele acabou tendo filhos? Ela engravidou? Não engravidou ainda. Mas agora, pelo menos, eles estão tentando agora. Sim. Pelo menos agora as coisas estão acontecendo. Mas ele entendeu que o pai, ele tava inconsciente nisso, isso nele? Tava inconsciente? Tanto ele se lembrou nas sessões? Ele nem lembrava de todos os xingamentos. Porque entendeu? depois, no set analítico, ele acaba lembrando, né? Porque o método de Freud é um pouco diferente. É um pouco diferente, mas não tão. Porque é deitado no divã, você deita a pessoa no divã e dá as costas para o analisando. E fale uma palavra que vem na sua mente agora. Piano. Elabore sobre o piano. E a pessoa, piano, mas veio tão aleatório. Nunca é aleatório. Nunca é aleatório. Não, mas não tem nada a ver. Piano, eu nem toco piano, não gosto de piano. Mas fale sobre o piano. A pessoa vai falando. Aí, mas agora lembrando, tinha uma vizinha que tocava piano quando eu tinha 5 anos. E aí essa vizinha, e aí tinha um pé de jabuticaba. Quando você vai ver, a pessoa vai amarrando a história. O inconsciente, ela vai puxando. O inconsciente, ele só traz aquilo o que o adulto pode lidar. Ele nunca vai trazer à luz da consciência o que no momento aquele adulto não pode lidar. Então, os sonhos trazem aquilo que o adulto pode lidar. Então, como que o Freud trabalhava, né? Associação livre, que é você falar, verbalizar sobre aleatoriamente, ou sobre análise dos sonhos. Né? Então, a análise dos sonhos nada mais é do que, não é nada de adivinhação, não tem nada com misticismo, muito pelo contrário, é totalmente, apesar de Freud ser judeu, é totalmente, não tem religião. Então, ele analisava o simbolismo para a pessoa, porque maçã significa uma coisa para mim, maçã significa uma para ele é outra coisa, você entende? Então, para cada pessoa e para cada criança, a laranja vai ter uma conotação, né? A cortina vai ter outra conotação. Então, se eu sonhei com, vamos supor, laranja-lima, aí eu vou falar, minha avó tinha 2 pés de laranja de lima da Pérsia no sítio. De todas as árvores, minha avó tinha um Éden. De todas as árvores, esse era o fruto proibido. As limas da Pérsia. Porque ela queria fazer as caipirinhas nos finais de semana para a família com lima da Pérsia. Então ela falava assim, tô lá, Carolina. Eu ficava com ela. Porque eu era muito agarrado com minha avó. Minha avó era bem alemã. E aí ela falou assim, tô lá, Carolina. De todos os frutos, a senhorita pode comer, menos das minhas limas da Pérsia. Eu ia lá, pegava uma faquinha. Quando a vovó estava longe. Tô lá, Carolina, e aonde? Nas limas da Pérsia. Por quê? No fruto proibido. Aí ia lá e falou assim, aqui talvez, essa lima aqui, talvez ela não veja. Porque se ela olha a árvore desse ângulo aqui, aquela ali de trás ela não vai ver. Só que minha avó, ela sentiu o cheiro. Cortou do caule da minha avó era tipo Deus. Ela falava assim, você comeu lima da Pérsia? Eu falei, não. Ela, deixa eu dar um bafo aqui na minha boca. Pra eu ver. Ela, você pegou a lima da Pérsia. Hoje eu só tomo caipirinha do quê? Lima da Pérsia. É a minha criança interior desafiando ainda a minha avó. Exatamente. Entende? Entendo. Agora, você fazer uma analogia para quem, né? Você tá desafiando. Por que você pede? É inconsciente. Agora, para mim, já é consciente. Eu já sei por quê. Mas para você, de repente, que tá do outro lado e faz o que faz e não sabe por que faz, é a criança falando, não é? E ó, a gente pode ir muito mais além. Vamos além. A gente tá falando aqui de coisas até assim que...
você pode até imaginar no seu cotidiano que pode ser a criança interior ferida, por exemplo, isso da lima da Pérsia, né? Enfim. Aí, mas eu quero contar um caso aqui. Adoro. De uma senhora que ela tinha quase 40 anos de casamento e assim, ela não tinha certeza se ela tinha tido orgasmo um dia. Então não tinha, né? Então, se ela não tinha certeza, a gente deduz que não tinha, né? Só que, claro, você sabe como que é. Em terapia, tudo é tratado com muita naturalidade, com muito respeito também, Claro. né? Então, quando eu fui cuidar dela e na regressão, na hora que eu fui fazer o resgate da criança interior nela, ela se recordou de um momento na infância que, provavelmente, pelo que ela falou, ela tinha 3 ou 4 anos, que ela escutou um barulho na sala da casa dela, e ela foi lá e ela achou que o papai estava batendo na mamãe, pelo que ela escutou. Então, assim... É claro que hoje, na vida adulta, depois dessa regressão, nós aqui que somos adultos, nós entendemos que o papai e mamãe, eles não estavam se batendo. Provavelmente, eles estavam fazendo amor. Só que o que ela ouviu e o pouco que ela viu, ela achou que era uma agressão física. E ela associou orgasmo à agressão. Sim. Então, ou seja, quando Gemido. Um homem e uma mulher juntos, para ela era uma agressão. Então, assim... Aí essa voltou para dizer que depois conseguiu ter um orgasmo. Conseguiu começar a ter uma vida sexual legal com o marido. Antes tinha uma vida sexual? Sim, tinha. Mas não era tão pra legal cumprir pra tabela, ela. né? Porque ela não tinha orgasmo, Então. né? Mas para ela, é tão complicado isso, porque para ela não tinha certeza. Mas aí ela sabia que não era feliz com aquilo. E olha que triste. Sim, é verdade. Porque assim, Tinha se você tudo não pra tem... aproveitar, né? não tem 40, mais de 40 Puxa, anos quase de 40 anos de casados, casada. Quando né? eu atendi ela, agora tem bem mais. Então, você que tá aí do outro lado, de repente, faz o que faz e não sabe por que faz. Eu sempre falo isso. Sempre Isso. busca o porquê. Porque a raiz está lá na infância. E sempre tá. Na maioria das vezes. Sim, porque o adulto é consciente. Então, você, por exemplo, de repente eu sou assaltada hoje. Não vou ser. Mas de repente acontece. Então, eu vou ficar com medo de passar naquela rua. Mas eu sou consciente que eu tô com medo porque eu fui. A criança não absorve isso. Né? Ela não sabe, o adulto sabe que onde foi assaltado, a rua que foi, em que circunstância. A criança não, ela registra aquilo, principalmente na primeira infância, pode ter sido assim, tua mãe sofreu um assalto quando ela estava grávida de você. E você tem crise de pânico, você não sabe por quê. Porque a tua mãe passou isso quando você era um feto, né? Sim, quando estava na barriga. Quando estava na barriga. Tanto é que na regressão, claro que isso já não dá para fazer, não dá para fazer em grupo esse tipo de regressão. Mas, por exemplo, quando alguma coisa que a criança sofreu quando estava na barriga, sentiu o pavor da mamãe, vamos supor se a mamãe foi agredida, ou se a mamãe se sentiu rejeitada pelo papai, aquela criança, ela nasce já com aquele sentimento de rejeição. Sim. Obrigada, lindinho. É com açúcar? É adoçante. Então, ela já nasce com aquele sentimento de rejeição. Por exemplo, se ela cresceu ouvindo dizer que a mãe dela, biológica, e o pai rejeitou. Por exemplo. Ah, obrigada. Aí, o que acontece? Na vida adulta, provavelmente, nos relacionamentos, quando ela se sentir rejeitada, na verdade, o que aquela criança fazia? Buscava o pai. Obrigada. O que aquela criança fazia? Buscava papai e mamãe. Aí, na vida adulta, alguém disse não para ela. O que ela vai fazer? Para quem disse não, é essa pessoa que eu vou encanar. Ah, sim. Entendeu? Sim. Por isso que você vê muitas pessoas na vida adulta sofrendo por amor por aquele que não me quer. Aquele que não me quer corresponde com o que eu vivi. Então é algo... Ambientou o cérebro, né? Então o cérebro tá acostumado com a registro ambienta, então assim, ele tende a repetir um padrão. Na verdade, ele cai num padrão de rejeição. Exatamente. Não é dedo podre, não é. Dedo podre não existe. É tudo inconsciente. Você tá escolhendo sim, só que de maneira inconsciente. Então é um padrão que você Isso. segue. Tem até uma música que fala: quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora. Eu sou péssima pra cantar. Mas é bem assim. Mas é bem isso daí. Mas é isso. É verdade. Então, você quer aquela pessoa que não te quer. Por quê? Porque você quer. E outro, o cérebro entra num looping, ele quer concluir. Ele quer concluir. Então, peraí. Ele quer concluir. Papai me rejeitou, mamãe sempre me... Por exemplo, papai me rejeitou. Então, peraí. Esse homem tá me rejeitando agora? Opa, eu não consegui... Eu vou atrás desse homem que me rejeitou, que o papai... Eu vou concluir.
vou concluir isso daí. O que Vou eu não concluir. concluí na infância, vou concluir agora. Então, assim, é tudo inconsciente. Não adianta falar assim, eu não vou fazer essa bobagem, tudo. É inconsciente. Quando você vê, você tá fazendo. Quando você vê, você tá dentro desse loop. Bobagem, até você tá na tarja preta, aí você vai entender. Então, tem até Né? essa semana eu vi um post escrito assim, que, por exemplo, os amores de hoje em dia começam com burburinhos, depois você no termina psiquiatra. Mas é verdade, começa com borboletas no estômago e acaba no psiquiatra, mas é verdade. Mas por quê? Se ela não tem a infância bem elaborada. Aí você fala assim, nossa, mas a minha infância foi maravilhosa. Nossa, a minha mãe, minha avó me acolheu tudo. Às vezes Mas é um é detalhe, é um verdade. detalhe. Eu atendi uma moça, se você me der licença. Não, eu tô aqui, isso pode ser você que é estrela. Imagina. Claro que é. Você. Imagina. Por exemplo, eu atendi uma moça que ela se sentia muito rejeitada. Todos os relacionamentos que ela entrava era rejeição, 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 rejeição. E realmente ela criava aquilo, porque a nossa mente, ela é fantástica. Você acaba criando as A situações. mente é maravilhosa, você cria tudo. Não, Tanto a mente pro não bem tem e pro limite. mal. Você na verdade tem uma máquina, uma fábrica de sonhos na tua cabeça. Isso. Então, o que que acontece? Ela sempre se sentindo rejeitada, se sentindo traída. Essa moça, ela... Perdi o que eu ia falar. Esqueci. Por causa do café, desculpa. Não, normal. Tá vendo? Ela Terapeuta entrava também esquece. em um relacionamento atrás do Terapeuta outro. também esquece, tá vendo? Não, mas é lógico, a terapeuta é ser humano. O pessoal quer um terapeuta. Vocês querem uma pessoa... Assim, gente, eu sou terapeuta, eu tenho síndrome do pânico, e daí? Ué, daí, gente, às vezes a gente precisa de um sublingualzinho, filha. Tá pensando o quê? Ser uma terapeuta também é gente. Tá, é o caso da Ela rejeição. ela repetiu o padrão de... Repetiu o padrão de rejeição. Aham. Depois que a gente conseguiu fazer o resgate da criança interior, aí que ela entendeu que ela tinha esse padrão de rejeição, porque ela se sentiu rejeitada na infância. E ambientou. E nesse caso que eu em específico, por que ela se sentia rejeitada? Porque um dia ela e o irmãozinho mais novo andando de bicicleta, os dois caíram. Só que ela era maiorzinha, ela caiu, já levantou. O menininho, ele quebrou o braço. Então a mãe, apavorada vendo tudo aquilo, não acolheu ela, acolheu a criança menor. O irmãozinho pegou no colo, já saiu correndo e tal. Então ela se sentiu rejeitada. Então a primeira memória de rejeição dela foi essa. Então, assim, ela nem lembrava disso mais. Então você entende que, por exemplo, ela viveu uma vida sentindo rejeitada pela professora, depois pelos namorados, depois pelo marido, pela sogra. Por quê? Por causa de uma cena, entre aspas, uma cena boba, que a criança dela, ela não conseguiu criança não elaborar. foi bobo. É. Ela não elaborou. Porque nós, adultos, nós sabemos que, puxa vida, até um médico, se a gente sofrer um acidente e você e eu se a gente chegar no pronto-socorro, eu tô bem, você tá quase morrendo, o médico vai correr pra... No mais grave, claro. A mãe fez isso também, correu pra atender o menino. Sim. Então, mas ela, criancinha, ela não elaborou isso. Então ela se Claro, sentiu você não vai ter rejeitada. essa... Até na dor, até no adulto, talvez na hora ali no hospital você talvez não entenda, porque a sua dor é a sua dor, você também vai querer sanar a sua dor. Isso. Você vai querer também que o médico te atenda no mesmo momento, você vai querer que ele seja 3, 2, 5, porque você quer também sanar a sua dor, o ego vai falar ali também. E sabe o que é o legal disso tudo? É que, assim, tanto as crenças podem ser limitantes, como podem ser não limitantes também. Por quê? Por exemplo, da mesma forma que uma voz de autoridade pode, vamos pôr assim, ferrar com a sua vida, pode também salvar a sua vida. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Sim. Eu tinha o síndrome do pânico na infância. Nossa, na infância, é difícil se apresentar na infância, né? Eu tinha 11 anos. E um dia começou a me dar pânico na escola. E quais foram os sintomas? Então, aquela falta de ar, e você vê o coração palpitando, aí você pensa que vai morrer, então você vai piorando. Que vai tendo infarto e tal. O pânico é isso, é a ansiedade excessiva, é o medo do que tá acontecendo com você. É o medo de ter medo de morrer, parece que um bichão tá vindo em cima de você. Isso você não sabe o que mesmo, é. isso mesmo. Então... Os paniquetes sabem. Eu falo, chama paniquetes. Os paniquetes sabem como é. Naquele momento... A gente tinha muito medo das diretoras de escola, né? E ela era uma autoridade. No caso, era a dona Carmen, lá no interior de São Paulo. Que cidade? Arthur Nogueira.
Aí chegou a dona Carmen, toda grandona lá. Ela foi chegando e eu com aquela falta de ar. Ela foi chegando. Ai, meu Deus, vou morrer agora. Agora que eu morro mesmo. Mas ela chegou, ela olhou pra mim. Olha pra você ver que voz de autoridade. Ela olhou pra mim e falou assim: Raquel, você sabe que você pode mudar isso, né? Você sabe que você não vai morrer. Aí eu já fui... Voltou. Assim, fui voltando. Ela... Você não vai morrer, você só tá com falta de ar. Você sabe que você pode mudar isso. Isso daqui, ó, é da sua cabeça. Você vai ficar bem. Vai, vamos pra lá, vamos tomar uma água. Gente, eu nunca mais tive síndrome do pânico. Porque ela era uma voz de autoridade pra mim. Olha a importância da voz de autoridade na vida das crianças e adolescentes. A única pessoa que eu respeitei na minha vida foi minha avó, essa minha avó da Lima da Pérsia. Coitada, né? que enrolava ela. Eu enrolava ela e ela eu respeitava. Ela fez uma casinha no sítio só pra mim. Ela falou: você tá vendo essa casinha? Tem pia, tem a sua cadeirinha com o seu nome. Você vai morar aqui quando eu estiver lá embaixo. Você só vai descer pra dormir. Porque, tipo, eu grudava nela, ela não suportava. Mas eu queria ela. Porque ela era linha dura. E eu só gostava de gente que eu podia desafiar, porque minha mãe e meu pai deixavam eu fazer tudo. Eu era rainha, eu era tudo, eu podia fazer tudo. Tô lá, a Carolina pode fazer tudo, né? Tá andando vestida de noiva, tudo. Andava com a cobra enrolada no pescoço, toda louca. E minha avó, não, minha avó falou assim: se você andar que nem louca atrás de mim, você vai ficar em casa. Senão ela falava assim, eu sentava na cadeira, pra você ver, ela fazia a mesa de café da manhã, minha avó chiquérrima. E ela falava assim: o que é isso que eu tô vendo na minha frente? Um mulambo? Não vai sentar na minha mesa descabelada sem escovar os dentes e arrumar a cama. Vai arrumar a cama, escovar os dentes e pentear o cabelo. Por falar em mulambo... Por falar em não entrar descabelado, estou chegando. Está chegando Moreira, terapeuta. Me perdoa. Moreira. Vovó Valtrudes me perdoou. Gente, desculpa. São Paulo é isso, gente. São Paulo. É isso, mas a minha criança interior tá tão tranquila. Então, e a Ela minha? fica Quem faz a minha criança nervosa. interior, Moreira? Eu acho que você é uma criança interior, exterior. Tá vendo? Não falei pra você? Você é criança em tudo. Tá vendo? Eu sou uma criança em tudo. Eu sou conhecida assim. Ela permite que a criança dela interior fique sempre De frente, a linha de frente. Ainda bem que você não pelo menos a gente não percebeu isso enquanto a gente está aqui, que você não deixa a criança ferida, a criança interior ferida vir. Não. Mas é claro, todo mundo tem, tá, gente? Todos Eu tenho no nós avião. tivemos um episódio na Eu tenho no infância. avião. Minha criança ferida vem no avião. Tudo bem aqui. Tá tudo bem Tá aqui. tudo Morrer, certo. morreu. Morrer, Gente, eu morreu. tô chegando, Raquel, eu cheguei aqui, ó. Gente, eu cheguei, tava ali um pouquinho esperando, comi uma batatinha que eu tava Foi. com fome, tomei uma água, tava ouvindo o papo aqui maravilhoso. Raquel, eu queria até aproveitar, né? Você tava no papo, favor. posso? Você vai amar. É? Sim. Pô, Tem eu tudo sou- a ver, porque ela trabalha também com adicção. Então, mas olha, eu quero falar sobre isso, hein, mulher? Ele é Vamos dono de falar. clínica, né? Eu tenho Eu uma sei, clínica, eu tenho uma clínica ali em Itapecerica da Serra. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Eu até falando, não muito do dependente químico, mas das pessoas em geral, depois eu queria falar um pouquinho do dependente químico. É comum as pessoas que externam a sua criança, que não deixam a criança ficar ali dentro. A Tuará tem isso, né? Outro dia ela postou, uns meses atrás, ela no shopping, andando naquela roda, Na roda gigante, sabe naqueles carrinhos e tal. também de Legal, criança? isso é legal. Minha criança É agradar a sua criança Eu interior. não sei se vocês falaram, vocês me perdoam que eu estou cheguei chegando, mas isso às vezes incomoda outras pessoas e as pessoas... Que boa pergunta, Porque Maria. externar isso é muito bom, é maravilhoso. Não, maravilhosa. Olha, pergunta. você Quando externar... incomoda, como que a gente Então, lida com você isso? externar a sua criança interior, geralmente não vai incomodar, porque é uma coisa tão natural. A mim incomoda. Agora, um adulto infantilizado é outra coisa. Isso Tem uma incomoda. diferença da criança interior e do adulto Isso, infantilizado. Isso tá? incomoda. Mas a linha é muito tênue. Se você Né? parar e Porque quem pra me vê- olhar, por exemplo, se você tiver um namorado e, por exemplo, ele ficar com atitudes infantis, ele não ser um homem de verdade, não, aí isso é sim. infantilidade. Ninguém é oficina de embuste aqui, né? Com certeza. É. Então, assim, agora, por exemplo, se você tiver um namorado que quando vê os seus sobrinhos, abraça, vê seus cachorros, abraça, isso aí ele tá deixando a criança interior dele vir à tona. Sim. Porque o adulto, nós na vida adulta, a gente não tem tempo pra brincar com o cachorro, a gente não tem tempo. Mas aí, se você deixa, se você quer agradar a sua criança interior, o que você faz? Você senta no chão com o cachorro, você abraça, você pega o gatinho, você brinca com as crianças, você faz um joguinho ali com as crianças. Isso daí é você
tá agradando sua criança interior. Que quando você agrada sua criança interior, você mexe com seus hormônios e você fica mais feliz. Eu não posso ver um parquinho, porque eu já quero ir na balança. Porque eu fazia todos os meus planos de vida, sentava na balança, eu fazia aquele... ficava cruzando as correntes, ficava descruzando as correntes, e ali eu fazia meus planos de vida. Olha que loucura. Nossa. Mas assim, a questão é que se a minha criança não fosse uma criança muito poderosa, eu não seria tão criativa. Então, a criatividade tem a ver Ela com vem isso. da criança, Se só a você- criança que cria. Então, se você Né? teve uma infância que você desenhava, o papai e a mamãe aprovava, provavelmente na vida adulta você vai usar toda a sua criatividade, porque quando nós somos crianças, nós já nascemos com autoestima, nós já nascemos com vontade de viver. A gente vai perdendo isso No conforme... decorrer do tempo, porque a criança não decorrer do elabora tempo. morte, não elabora nada disso, né? Então, o que acontece? Claro, a gente está concentrado, nós estamos concentrados aqui de 0 a 7 anos, um pouco ali no tempo do ventre Sim. da mãe, de 0 a 7 anos. Mas, lógico, se uma criança sofreu bullying porque foi apresentar um trabalho de escola e ninguém ajudou, os professores, eles não apoiaram ali ele na hora e todo mundo riu, enfim... Foi um episódio que sim pode desencadear depois a pessoa não conseguir falar em público. Mas aí o que sim. acontece? Ou gaguejar, por exemplo. Exatamente. Então o que acontece? Já não é criança interior ferida, mas dá para ser tratado também dentro desse mundo terapêutico, que é o resgate da criança interior. Eu vou contar uma coisa. Eu tinha um namorado, como boa ariana, eu tive muitos, né? Mas um deles, como Silvio Santos, meu namorado de número... né? Não vou lembrar. Mas ele era gago. E ele era gago porque ele tomou um susto porque a mãe dele brincou com ele um dia de jogar um balde de água fria nele, brincando com ele ficou gago. Aí, na fase adulta, eu já estava namorando com ele, um dia ele foi até a cozinha, ela jogou um balde de água fria de novo nele, ele voltou a falar normal. Tá vendo? Como você explica isso? Ele tinha 18 anos. Tá vendo? Ele passou boa parte... Ela fez uma PNL sem querer ali nele. Pois Ela fez uma reprogramação. Uma reprogramação Ela fez uma de um reprogramação mental. segundo. Reprogramação. Eu vou falar de novo, porque eu tenho que falar. Claro. Eu Fala, cheguei. Fala, Posso falar? Você é palmeirense? Mas posso falar? Pode falar. Deve. Eu tô bem. Não, você é palmeirense? É claro. Eu sabia. Pensei que fosse corintiano. Claro, me converti total. Se converteu. O ego dele, se falar isso. Então, mas foi de propósito. Me converti total. É criança pirracenta. Sou pirracenta. Aqui tá falando assim o seguinte, sobre a questão do resultado de alto impacto e tal, da questão do equilíbrio emocional. Sim. E o que a gente mais vê, como você também já aborda isso e em setting terapêutico, como a Tola aqui muito bem colocou, que você já acompanhou a questão do dependente químico, né? Eu trabalho com dependência química há 22 anos. Sim, eu sei. Sou psicoterapeuta holístico e tal, enfim. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Você tem acompanhado lá? Algumas coisas, eu tenho, sim. Obrigado. Que honra, que honra. Não, a honra é minha. com A certeza. questão do equilíbrio emocional, quando a gente fala de trazer a criança, você falou uma coisa bem interessante agora há pouco, porque o adulto, quando a gente vai para a fase adulta, a gente acumula uma série de responsabilidades. E é muito comum que, não são todos, mas uma grande maioria, acaba indo só por esse caminho de responsabilidade, e acaba virando um adulto, não chato, mas aquele adulto que não consegue ter um tempo para brincar com o cachorro, para brincar Com as crianças. com as crianças, Ou ser doce. para com ficar alguém. consigo mesmo e fazer uma boa viagem, né, e tal. E curtir a si próprio. Nessa questão do equilíbrio emocional, dentro do que você já viu em dependência química, se você puder falar, Claro. é claro que o equilíbrio emocional é extremamente importante para qualquer pessoa. Mas o desequilíbrio emocional e a falta de quando se começa, vou chegar no final lá na minha pergunta, Tá. quando se começa a usar a droga, A droga. né, a psicologia está comprovado que a idade da pessoa, ela para ali quando ela começa o uso. Então, se ela começa com 15 e para de usar com 30, ela ficou 15 anos emocionalmente estacionada nos 15. Como trabalhar essa criança interior para trazer esse adulto que possa ser funcional? Fiz me entender, Raquel? Sim, sim. O Fiz. que acontece? Olha, Isso me interessa muito. em trabalhos em grupo, a gente consegue amenizar aquele buraco
que aquela pessoa tem emocionalmente falando, aquele buraco no peito. Em grupo, você fala. Isso, em grupo. No caso, por exemplo, o que eu falo? É que é estranho falar assim, aquele buraco. É que todo dependente químico é como se ele sentisse um buraco dentro dele. Sim. E ele tenta preencher com Com o uso da substância. Isso. Sim. Então, o que acontece? Se você for ver, Consegue um café pra mim, Visky? de todas as histórias que a gente ouve, eu atendo só as mulheres, tá? Ah, você atende só o as público mulheres, feminino. só o público feminino. Mas de todas as histórias que as meninas falam, foram problemas na infância. Começou lá. A causa raiz está lá atrás. Sim. Então, o que acontece? Nesse atendimento em grupo que eu faço, eu consigo fazer elas entenderem o que acontece com elas, o que é esse buraco que existe dentro delas, e, lógico, é feito algumas vivências para que elas possam... É como se você tivesse um machucado muito feio aqui no braço, e para sarar você tem que tirar todo aquele pus. Sim. Aí depois ele vai Que fechar. vai doer, Vai né? doer. Aí depois ele vai fechar, vai cicatrizar. Então, assim, essas vivências doem, tá? Elas doem, emocionalmente falando, tá? Só que é necessário. As pessoas que passam por essas vivências, elas... quais são os dados que a gente tem depois? Que as que tentavam fugir não tentam mais. As que tentavam se matar não tentam mais. Elas começam a ver uma luz no final do túnel. Sim. Então, é uma técnica. É a Raquel? Não. É uma técnica que a Raquel usa. Quando que é o você- resgate da criança interior. Eu amo isso. Numa parte da minha especialização em terapia holística, que eu sou formado em gestão hospitalar Certo. e em psicoterapia holística. A questão da regressão, de voltar, não me especializei nessa a tua especialização. Seria maravilhoso. Então, quem sabe, né? Eu tô novo ainda, tô com 55, ainda tem tempo. Claro, Para estudar, ainda tem a gente tem sempre Tô que começando buscar, esse ano a né? fazer psicologia. Ah, 45, olha Mas só. por quê? Pra me aprofundar na mente humana. É Eu acho importante a gente maravilhoso. nunca parar de maravilhoso. estudar. Como a gente precisa de pessoas assim. Isso mesmo. Para tratar de saúde mental, né? Dessas coisas. E o que eu vejo... Mas quando você fala de grupo, é porque nesse trabalho... Ô, Visky, obrigado, querido. Gente, esse aqui é o melhor café do Vila Lobos, viu? Café do Visky. Eu não sei o que ele põe nesse café aqui. Eu sei que o pó é o pó que eu outro dia falei pra ele. Eu adorei também. E toma parabéns. cuidado com o açúcar, gente. Tô comendo bem pouquinho, viu? Porque o açúcar, ele é 10 vezes mais viciante que a cocaína, tá bom? Vai aí um dado aí pra quem não sabe. Então, quem usa muito açúcar, vamos cortar. Vou colocar um pouquinho aqui pra só, né? Quando você fala de trabalho em grupo, é porque a partilha, a experiência de um Serve pro resgata outro. no outro, é isso? Sim, Essa serve. coisa do espelho, é esse Sim, tipo de... Isso mesmo. Mesmo que, por exemplo, vamos por aí no caso de clínicas. Vamos supor, você sabe como que é, às vezes, a convivência, que nem no Big Brother. Às vezes, eles não saem uma briguinha É lá o no que eles Big mais Brother. falam. Eu tô no Big Brother aqui. Então, o que acontece? Lá nas clínicas acontece a mesma coisa. Às vezes, as meninas, elas podem não ter os mesmos pensamentos durante todos os dias que estão lá, né? Então, assim, pode haver desacordos entre elas. Mas na hora desse trabalho do resgate da criança interior, é muito legal, porque elas começam uma escutar a história da outra de uma maneira diferente. Claro, fala quem quiser, Sim. elas estão no comando o tempo, vão ficar no comando ali o tempo todo, né? Eu estarei ministrando, mas elas ficam no comando o tempo todo. No comando de si. Por exemplo, eu falo se eu quiser, ou se não eu só escrevo. Então, assim, isso é só uma vírgula do que eu tô dizendo aqui, é uma vírgula de tudo que acontece, tá? Então, assim, eu sempre vou com uma pessoa junto, para que essa pessoa possa me auxiliar, porque elas passam por catarse. O que é catarse? Os pensamentos vêm, elas conseguem colocar para fora o que nunca conseguiram colocar antes. Porque muitas vezes a pessoa, vamos supor, ela tentou suicídio em algum momento porque ela não via mais o porquê de viver, Sim. tá? Aí você vai e faz uma vivência dessa tão importante, ela entende, nossa, peraí, eu não tô com vontade de viver hoje porque um dia lá atrás eu me perdi. Mas peraí, eu vou me reintegrar. Então ela tem a oportunidade nessas vivências de fazer essa reintegração com ela mesma. Tá. Entendeu? Claro que em alguns casos, por exemplo, em clínicas, em alguns casos, aí eu atendo a pessoa ali no cantinho, no particular.
Porque existem casos e casos, você sabe disso. Claro, claro. Nós, seres humanos, nós somos um pequeno universo, cada um de nós. Então, cada um Sim. tem sua história, toda história tem que ser respeitada e olhada com amor. Perfeito. Então, assim, é um trabalho bem bonito. Geralmente é feito em 1 ou 2 dias, no máximo, entendeu? Aí é um trabalho muito bonito. Eu não faço com os meninos, porque assim, eu não Eu ia te perguntar isso, por quê? Fisicamente eu não daria conta. Fisicamente. Ah, é? Porque nas vivências acontecem algumas coisas, então fisicamente eu não daria conta. Fisicamente você fala que no sentido de energia, o homem ele tem uma dificuldade maior. O pegar também. Às vezes, vamos supor, ele tá ali, em alguns momentos eu teria que abraçar. Às vezes não é muito legal para eles que estão ali, de repente chega uma mulher e abraçá-los, entendeu? Talvez não seja tão interessante. Pode sair um pouquinho a gente chama de... existe um nome para isso. É quando o paciente em si, ele coloca outros sentimentos pelo terapeuta. Momentâneo. Ele faz uma transferência. Transferência. Faz uma transferência. Obrigada por me lembrar. Isso acontece muito. A transferência. Mesmo. Então, assim, como tem muito toque físico, mesmo que seja um abraço, pegar com a mão, pegar no braço, como tem muito disso, então, assim, eu sou sincera em dizer, eu não daria conta de fazer isso com os meninos, tá? Tem homens que fazem. Seria muito legal se você fizesse. Eu gostaria que você participasse da nossa de uma vivência com as meninas. Já aceitei o convite. Gostaria muito. Já aceitei o convite. Porque pelo menos você vê e você... É muito importante, Moreira, porque é libertador. É libertador. Você vê as pessoas ficar com um brilho no olhar. É libertador. E é interessante que quando você fala isso, eu tô lembrando de uma paciente, eu não vou dizer o nome, então não estarei sendo antiético. Eu estava observando ela ontem num dos grupos lá na clínica, que eu comecei a falar sobre relacionamento com pais. E ela perdeu o pai tem quase 1 ano. E conforme eu fui falando da importância daqueles que não receberam muita atenção, ou daqueles que receberam muita atenção, que é o caso desta paciente. O excesso, né? Muita atenção, e agora ela perdeu o pai faleceu, então ela está sentindo uma falta enorme. E olha que interessante, ela mesma regride quando a gente começa a falar. Aí eu queria a tua opinião sobre isso. Eu vou melhorar minha pergunta. Tá. Quando eu comecei a falar sobre a questão do pai, porque eu perdi, já meu papai e minha mamãe já foram embora, já desencarnaram, já cumpriram a missão, foram embora. No caso do pai dela, ela era muito apegada. Agora, como é que ela se comporta, Raquel? Toda vez que fala sobre o pai, ela se transforma, ela tem uma certa idade já, ela volta para 5, 6 anos de idade. Certo. Da coisa de colocar o dedo na boca e ficar com coisa passando assim, um cheirinho, que é o paninho do pai passando no dedo. Como trabalhar isso? Me fiz entender? Legal? Legal, claro, você fala muito bem. O que acontece? Ela, por si só, ela faz a regressão, ela faz sozinha. Aí, o que o terapeuta faz? A ressignificação. Porque regressão sem ressignificação não adianta de nada. Mas eu tenho que ter um time para isso, né? Tem que ter um time. Porque assim, desculpa te cortar, mas é porque ela foi encolhendo, foi para a posição fetal, que é natural, colocou o dedo na boca e começou a passar a camiseta do pai. Eu saberia. Vamos conversar depois sobre isso, então. Vamos ficar sobre isso. Mas é comum, então, que alguns fazem essa regressão natural. Para mim, se eu estivesse cuidando dela agora e acontecesse isso, para mim era muito mais fácil, porque eu não teria o trabalho de fazer ela. Porque o que você faz é levar ela para regressão. Ela regride sozinha. É muito mais fácil. E assim, e cuidar para que isso não aconteça em outros momentos. Era isso que eu ia te perguntar. Não pode deixar isso permanecer, né? É mágico? Não é mágico. Isso é reprogramação mental. Ela só faz isso porque a mente dela está programada para isso. É mais confortável não encarar a realidade que agora meu papai morreu. É mais confortável voltar naquele estado onde meu papai cuidava de mim. Caramba, Raquel, que legal. Não é legal? Eu vou até, incrível, né? Muito mais. Eu vou até dar uma acrescentada. Não, deixa eu pegar aqui alguma coisa. É incrível. Vamos lá. Eu quero aprender. Porque assim, também tem outro lance. Ela voltar, e pode ser inconsciente isso, né? Ela voltar para esses 5, 6 anos de idade ali, ficar ali pensando no papai, também é não enfrentar o fato de que ela estava sob uso abusivo, compulsivo de substâncias, né?
ir fazendo as coisas com a vida dela e É abandonado. porque tudo... o que acontece? Quando a pessoa ela começa a usar essas substâncias, ela tá ela cai num momento da vida dela que, assim, ela começa a não suportar mais. Uhum, Entendeu? sim. Mesmo que ela sinta prazer na hora que ela usou a substância, enfim. Porque você sabe, é picos. Aí ela se sente super bem, depois vai lá pro fundo do poço. Bem, Então, o a que depressão acontece? total. Total. Então, o que acontece? Eu acho até legal a linha que vocês trabalham. Eu quero parabenizar você com a clínica, porque Obrigado. vocês olham vocês realmente querem reabilitar essas pessoas. Sim. Entendeu? E isso é muito bonito. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem clínicas que, assim, olha... como que eu vou te dizer? Olha o paciente como mais um. E não é o caso de vocês. Eu acho isso muito bonito. Realmente, vocês querem que as pessoas sejam reabilitadas ali. Isso é lindo. Isso é ser cristão, é cristianismo, né? Sim. Então, o que acontece? Até essas perguntas que você está fazendo é muito bonito, são lindas, porque a gente percebe que você realmente se importa. Me importo demais. Isso, Porque então. essa isso é muito paciente em legal. especial eu acompanhava há 1 ano e meio. E depois que o pai faleceu, ela realmente teve ela caiu. Nossa, Então, no caso dela, ela tem que fazer um evoluiu. acompanhamento psicológico semanal. Eu acredito, tenho certeza que ela tem. Só que o tem. que acontece? A gente tem que ajudar ela urgentemente, porque uma hora dessas ela pode voltar e ficar por lá mesmo. Pois a é, mente, pois entendeu? é, pois é. Então, o que acontece? A gente tem que... É uma reprogramação mental. É um milagre? Não, é uma técnica. Então, dá pra fazer? O Sim, cérebro dá é pra uma fazer. máquina, sim. Não, e eu uma vejo. máquina. É uma máquina, você está reprogramando uma máquina. Eu vejo que ela usa. Nós temos observado, temos discutido com os psicólogos lá, né? Que ela está usando isso como realmente uma fuga. É um mecanismo de né? defesa. É uma defesa, é isso. Isso, Obrigado. mecanismo Não de fuga, defesa. uma defesa. Aham. Mas que é muito difícil mesmo. Regredir né? a infância. É. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Agora, já cheguei chegando, né? Ah, Lá. Não, tá nossa, certo. A gente tá adorando. É mesmo? Lógico. Pode continuar? Eu adorei esse caso. Até pensei em quem. Depois você vai lá. É a menina, é a que Um tem dia você vai fazer do outra borderline? visita. Você vai Lógico. fazer outra visita lá? Lógico. Porque você agora tá Tem tipo Lima da tralalá, Peste? trilili, trololó, né? Cara, Tá, né? Ah, meu Deus. Tem Lima da a Peste? Moreira é um pé de amor, né? E também o nome da minha clínica. Até esqueci a pergunta que eu ia fazer. E agora? O que eu faço? Porque eu preciso ir pro Merchan. Faz o merchan e você vai E eu fazer ia o fazer a merchan. pergunta e deixar assim em Faz o suspense. merchan. Faz o merchan e vai Então vai vamos lembrar. para o Merchan, que Ana já tá ali balançando as mãos, ali parecendo aqueles bonecos de posto, se balançando todo. Enquanto Raquel, nossa convidada, né, tá lá, toma uma Sim. aguinha, dá uma olhadinha no celular para ver como é que estão os Tô me recadinhos aqui. xingando, né? Eu quero falar da Santé Farma. Gente, quando a gente fala de farmácia de manipulação, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu começo falando sobre isso e de verdade falo sobre isso porque tenho exemplos na minha casa de fórmulas que eu precisei fazer para minha sogra, que eu amo. Um beijo, dona Zilda. Que Deus continue cuidando de você e me dando forças e paciência e saúde e sabedoria para cuidar da senhora. Dona Zilda, que uma vez precisou fazer, isso é verdade, uma medicação manipulada e a medicação sim. ela não dava efeito, que era esperado. E a gente descobriu, sabe por quê, Raquel? Que a farmácia onde nós mandamos fazer não colocou a gramagem, sei lá como é que é, miligramagem, a dose certa da medicação. Então, quando eu falo da Santé Farma, a gente fala aqui, porque a gente está falando de coisa de saúde mental, na Santé Farma a sua saúde é prioridade. Que grave, né? Porque a pessoa tá confiando no que grave, coloca ali porque na... É uma medicação, Sim. né? É uma medicação. Que grave. Então, a Santé Farma está há 15 anos oferecendo o que há de melhor para a sua qualidade de vida e bem-estar, com atendimento que olha o cliente de uma forma integral. Isso que chama a nossa atenção, né, Toalá? Holisticamente, como o ser humano é único. Eles trabalham com manipulação de formas personalizadas, além de dermocosméticos. Ela mandou para nós aí. Mandou? Mandou. Cadê? Adoro. Tá, a sacola Cadê os tá aí, ó. recebidos? Florais de bácio, visto que poder achar, Floral de poder bal pra pegar mim, pra gente 10 aí. litros. Fitoterapia, ela mandou aqui pra mim, mandou um conjuntinho pra mim, pra Toalá. Toalá vai, enquanto eu vou falando aqui, criança. Toalá vai pegar aqui. A criança, ei, quero, dá. Meu, é tudo meu. Ela mandou pra nós aqui. Ela vai mandar mais alguns outros produtos. Ela vai dar uma olhadinha ali, vai falar para vocês dos produtos. E ela trabalha com dermos cosméticos, florais de bar, fitoterapia, aromaterapia e vários suplementos alimentares.
façam uma visita lá na Santé Farma, que está na maravilhosa Itapecerica da Serra. Eles estão ali na rua Vitor Manzini, número 149, no centro de Itapecerica da Serra, na rua do antigo Cine Teatro Municipal, no centro de Itapecerica da Serra. E outra coisa, olha que legal, eles entregam em todo o Brasil. Como é que você vai fazer isso? Vai entrar em contato com eles pelo WhatsApp, 11 4775 1999. Vocês vão entrar em contato pelo WhatsApp, 11 4775 1999. E vai falar com eles lá. Na Santé Farma é uma dose de carinho para você. Eles são extremamente comprometidos com o bem-estar dos seus clientes. Tanto que eles se colocam à disposição, sabe, Tola? Sim. Se você quiser pegar a medicação e levar na vigilância para ver se está batendo com a coisa, eles deixam Mandaram caviar super pra à gente, vontade. Olha. Caviar. Ah, filha, mas é porque nós somos. É porque nós somos, né? Nós somos Nós aqui. somos. Então, a Tola que olhou ali, ela vai falar o que Eu tô olhando, na verdade... o que eles mandaram pra gente. A minha criança interior está um pouco cega, então deixa eu ler aqui que fica mais fácil. Pega aí. Ela mandou Ó, aqui. e sigam @santé.farma, @santé.farma com PH. Falar com quem lá? O Fábio, mas quem cuida lá, ô Luciano, me ajuda. Quem cuida lá é a Patrícia, né? De tudo. De tudo. Patrícia, ela é a farmacêutica, ela é a química responsável, ela é CEO, gerente, manda em tudo, manda no Fábio, manda em tudo. Aliás, as mulheres mandam no mundo. É isso. As mulheres mandam no mundo. É isso. Então, sobre Santé Farma está ali na rua Vitor Manzini, número 149, no centro da Itapecerica. O que a gente ganhou? Fala lá. Nós ganhamos Oba! uma espuma de limpeza facial, que é essa daqui, Olha. que promove hidratação, refrescância e suavidade para a pele, e lavar 2 vezes ao dia. E essa aqui, Nanopure Caviar. O que é isso? Pérolas com caviar, meu amor. Tô pensando Sério? que é Pra que assim. serve isso? Olha lá. Efeito antipoluição, tô tentando descobrir também, ó. Hidratante, anti-rugas, é tópico, é pra usar no rosto também. Veio- Promove ação Quero ver. anti-inflamatória e Isso, regeneradora. vou pegar tudo pra mim. Eu faço isso com a minha irmã. Tanto como hidratante, diminuindo o ressecamento causado pelo envelhecimento Isso, a gente que natural mora em da São pele. Paulo, né? Olha, que legal. E o outro E olha é que lindo. O da Muito foca lindo. aqui, ó. muito lindo. Sempre quis fazer isso com umas blogueiras. Meu momento, é meu momento. Momento blogueira. Meu ó. momento. Santé Farma, obrigado Muito Patrícia, obrigada, obrigado Santé Fábio. Farma. São nossos parceiros aí. Meu A gente momentinho chegou. E a gente super recomenda. E em breve estaremos lá na Santé fazendo lá um Isso. vídeo com ela lá, que a gente tá... Tem que pegar a Toalá, né? Vou ter que ir lá buscar a Toalá lá Tem que buscar, né, Moreira? onde ela mora. Eu só compro lá. carros, né? Eu não, Ah, não Toalá, dirijo, só mas compro os você, carros. eu vou te falar, por esporte. você tá sensacional. Gente, É. Santé Farma, que é uma farmácia de qualidade, uma farmácia que realmente tenha uma coisa séria, Santé Farma. @santé.farma com PH. Vocês vão ver a diferença da minha Sigam pele lá. no próximo podcast. Vamos lá. Né? É isso. É isso. É Continua isso. com a pergunta. E eu não lembrei da pergunta, mas eu vou lembrar. Vai Sabe que lembrar. Eu vou lembrar. Eu não sei o que tá... Acontece isso de que vai a idade, a idade chega, vai dando um... Não uma é coisa. idade. Não é? Na minha opinião, não é É idade. a sua opinião. Na minha opinião, é quando a gente tem muitas coisas na cabeça ao mesmo tempo. Então acaba que você... Tem uma explicação da neurociência. Vai, Posso manda, dizer? Claro. Às vezes você quer esquecer alguma coisa, um problema atual ou algo traumático, né? Uhum. Não importa da idade que foi que aconteceu, não importa o tempo. E você dá um comando de esquecer. Eu quero esquecer isso. Só que a mente não sabe, ela não vai ali, não é um corte cirúrgico, que ela vai ali naquele trauma. E esquece e deleta. Não. Você dá um comando, eu quero esquecer isso que me aconteceu. Então você dá um comando, esquece. E aí você começa a ter esquecimentos de tudo, em geral. Mecanismo, por exemplo, Inclusive disso. às vezes vamos supor que você fosse perguntar de algum problema. Pode ser isso, que você pode ser tem outra lá, coisa também. de um problemão que na verdade você quer resolver. Pode ser Alzheimer. Mas se você pudesse, você nem tocaria no assunto. Será que é isso, gente? Pode ser Alzheimer. Não costumo Ó, fugir, não. a gente sabe na hora. Qual que é a moeda corrente do Brasil? É o real. Quem é o presidente? O Luiz Sim. Inácio Lula da Silva. Isso. E que ano você nasceu? 1967. Então, o Alzheimer não é. Não é, né? Não é. Tô então, bem. tá bem, tá Tô bem. bem. Você já tá bem, já passou no Já teste. foi Graças a Deus. avaliado. Foi avaliado. Já foi avaliado. Deus Já seja tem um louvado. laudo. Não, Já tem um laudo. Deus não seja saiu louvado. nenhum CID. Não é nada. Não tem nada. Não é nada. Posso ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Se você falasse outra. Meu, Ah, eu ia ficar. Se você falasse Enéas, alguma coisa, eu ia começar a ficar preocupada. lembrei.
Tá vendo? Ah, que bom. Olha aí. Não, fala a verdade. Fala a verdade. Desculpa. Lembrei. Desculpa ser competente. Eu estava atendendo uma paciente hoje. Lembrei, vai ser sensacional. É sensacional. Raquel, lembrei. Agora eu quero a tua opinião sobre isso. Estava atendendo uma paciente hoje e ela teve o pai extremamente ausente Uhum. e tem feridas. O Sim. pai é alcoólatra e tal. E ela tem super feridas que ela, por um bom tempo, Bom tempo não, na verdade, até hoje ela ainda não consegue ter contato com essa criança porque viu o pai bater na mãe, tal. Certo. E no final, no momento da consulta, ela falou assim: inclusive, Moreira, eu sempre busco homens que me dão relacionamentos extremamente tóxicos. Eu falei para ela: está muito ligado a não você ter resolvido essa questão. Ó o looping. Mandei É o bem, looping. é isso, é o looping. O looping querendo Como trabalhar? resolver. Vocês estavam falando gente disso? falou disso. Falamos, mas vamos lá. O looping desculpa. querendo resolver a rejeição. Então você E vai aí buscando busca homens no que homem. rejeitam isso. Porque inconscientemente ela se identifica com aquele homem porque já fez parte da vida dela. Então, é uma Na figura do pai. É uma identificação. E aí, como Então- resolver isso? Então, primeiro momento, terapia, tá? Tá. Porque primeiro momento, quando essa consciência vir para ela, já é meio caminho andado. Porque até a gente estava conversando, você não chega pro paciente e já vai falando o que é. Ele tem que entender. Ele tem que entender, senão Sim, você não sim, pode sim. dar o bolo Claro, pronto. claro. Não, você tem que... Colocar pra pensar. Coloca os ingredientes ali e Coloca se pra vira, pensar. vai, É. Quando vem a consciência, já é meio caminho andado, não é? Oh. Muito bom. Aí você começa o tratamento terapêutico. Aham. Porque dá para mudar? Dá. E o que é importante, a gente sempre deixar claro para o paciente, independente do problema que ele tem, é que o seu passado não te define. Então você pode sim mudar a sua vida daqui para frente. Sim, você pode ser feliz todos os dias um pouco mais. É uma questão de decisão. É que, infelizmente, não ensinaram isso pra gente na escola. E não ensinaram na nossa casa também. Não ensinaram pros nossos pais, então eles não ensinaram pra gente. Sim. Ser feliz é uma questão de decisão. É todos os dias acordar e falar, não, hoje eu quero... Não tem educação emocional na escola. Não tem, nem financeira. Nem financeira, Não tem. nem sexual, nem nada. Não. Então, assim, você aprende a raiz quadrada que muitas pessoas não vão usar. Coisas que, falam assim, que são inúteis para muita gente, mas as úteis não se ensina, certo? Então, Mas dentro do método humanista, que não tem no Brasil, tem poucas escolas do método humanista, né? Rubens Alves tem um livro que fala sobre a escola que eu sempre quis conhecer, mas não imaginava que existisse, algo assim, o nome do livro. No método humanista, que é predominante na Inglaterra, na Europa, no Brasil não tem, porque a criança escolhe a matéria que ela vai tem uma cursar. escola que... Tem uma escola modelo do governo Ai, aqui. não, mas tem um Em São nome. Paulo. Eu esqueci o nome. Tem uma escola particular que já faz Que já faz isso, aí a criança escolhe. Então, ela escolhe se ela vai fazer matemática, ela escolhe se ela vai fazer redação, ela escolhe o que ela quer fazer e escolhe os horários, inclusive. Essa coisa de escolha, né? Que vocês falam de escolha, falando de escolha da escola e tal, das Isso. matérias, de fazer. No caso, voltando só um pouquinho nela, né? Que ela não escolheu o pai, porque ela nasceu ali e teve tudo isso. Eu percebi uma coisa e queria até a tua opinião, Raquel. Porque ela, num dado momento, diz o seguinte, que ela sempre acaba cuidando do pai. Tá. Isso dá uma certa satisfação de cuidar. Ela transfere isso também para os relacionamentos, de estar sempre ali a Na babada hora. do homem? Na É a hora. própria isso. piscina de embuste. É isso mesmo. Ela transfere. Enquanto não cuidar, é um looping, vai sempre repetindo. Ela só vai pegar homens problemáticos que ela Só. tem que dar jeito na vida. Porque tem a ver com a Só. codependência, né? Quer dizer, ela deixa de olhar para Isso. algumas coisas dela. É isso. É e vai isso. sempre olhar para a vida do outro, para cuidar da vida do outro. Então, o que acontece? Eu trabalho com uma linha de terapêutica que a gente chama de metafísica da saúde, porque é o estudo além de, Tá. né? Eu trabalho com a medicina egípcia. E na medicina egípcia é muito falado isso, que na verdade, na real, semelhante atrai semelhante. Aí você fala assim, puxa vida, mas, por exemplo, essa menina não bebe, e como que ela só se relaciona com alcoólatra? Aí você vai ver, o papai dela era alcoólatra. Então, Aham. você é o dependente com o codependente. Você entendeu? Então, assim, enquanto ela não se tratar, ela não mudar, às vezes o ambiente, os pensamentos, as ações,
Enquanto Porque ela não muda- a única ambientação que existe é a mental. O resto todo ele é criado. O ambiente, o fator externo, ele é criado através da ambientação mental. Então, por exemplo, tudo esse começa celular na só mente. está aqui porque Sim, a sim. minha mente deu um comando do meu celular está aqui. Esse aqui é o Isso. ambiente externo. Se eu quiser que ele esteja aqui, eu acabei de mudar, dei um comando e ele veio para cá. Então, tudo que está aqui, por exemplo, foi dado uma ordem Começou mental na de alguém. mente. Tudo começa na mente. Então, mas parece óbvio, né? Parece mas, óbvio, assim, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, porque as é pessoas isso esquecem mesmo. do óbvio. Isso que eu ia falar. As Né? pessoas, muitas que estão ouvindo a gente agora, elas não fazem noção disso. Elas não... Elas não lembram que estão respirando, por exemplo. Mas você entendeu? Sim. Ah, é culpa delas? Não. É que às vezes no dia a dia a gente não para mesmo pra pensar. Sim, você nessas quer ver? coisas. Quer ver uma coisa bem simples? Faz o seu coração, dá um comando agora pro seu coração parar de bater agora. Vai. 1, 2, 3. Coração, para de bater. Ué, tá todo mundo aqui ainda? Para de respirar. Ninguém para de respirar. Por quê? Quantos anos você tem? Eu? Ainda tá fazendo o teste da se eu tô senil? 55. Por que ele não conseguiu dar o comando de parar de respirar e o coração parar de bater, mas conseguiu responder a minha pergunta? Por quê? Porque, primeiro, que o cérebro não recusa a pergunta. Mas, biologicamente, ordens. Olha que fantástico. Fala a verdade. Aqui não é só um podcast, é uma aula. Não, uma hora, a gente tá sempre falando de alguma coisa. Mas o que chamou a atenção nisso aí que você falou do comando é que ela permanece saindo de um relacionamento e quando ela não está com ninguém, quando ela tá com alguém que é um relacionamento tóxico, quando ela sai desse relacionamento, ela volta pro pai. Que é outro relacionamento tóxico. Que é outro principal. relacionamento. Na verdade, Então- ela é casada com o pai. Então, aí a minha pergunta... Ela é casada com o pai, ela é esposa A minha do pergunta pai. Ela é seria- esposa do pai. A minha pergunta seria a seguinte, Raquel. Como quebrar esse ciclo? O que, Só que tem com que ser terapia, feito? tem tratamento. Primeiro, como eu Primeiro, ela falei. tem que entender que é esposa do pai. Ela vai ficar horrorizada e ela vai cortar Porque isso. quando a gente fala assim, ela é esposa do pai, por exemplo, tem muitos filhos que é casado com a mãe, muitas filhas que é casada com o pai. Com o pai. Isso psicologicamente falando, não tem nada a ver com sexo, Sim. tá? Pra quem, né? Ah, sim, a pessoa já vai bom achar que não. porque A gente se tá não falando de você ouvir, você incesto, vai né? Não falar estamos falando de assim, incesto, né? Não, De não Mas incesto. tem nada a ver. mulheres que não têm, muitas vezes não têm relação sexual com o parceiro porque se sente traindo o pai, por exemplo. Sim, mas isso é tudo inconsciente. Tudo inconsciente. Por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que ela vive com o Eu já atendi filho. gente Ela assim. vive com o filho. Nem ela nunca mais casou, nem o filho nunca mais casou. Eles vivem juntos. Eu tenho uma pessoa dentro Entendeu? da minha família que o filho dela é o marido dela. E ela fica indo nas casas de Umbanda pra desfazer todos os relacionamentos dele. Então, você entende? Porque é o marido complicado. dela. Porque aí você fala As noras assim, são "Não, inimigas. qualquer nora que vier é rival. Nem É rival. presta pro Exato. bebezão dela. Por quê? Porque é o marido dela. Porque o marido dela atraiu, foi embora, E ele ficou o tomou filho. o lugar. É o filho único Ele tomou o lugar Ele tomou do o pai, lugar do marido, né? do marido, Uhum. né? E aí ela se desenvolveu, é uma mulher milionária, mas ela é uma Estraga autoridade os no Brasil. relacionamentos do filho. Só que ela é casada com o filho. Então, isso que eu ia dizer. Só que o quando a filho gente- tenta se livrar dela e ela vai lá e. Na verdade, é aquele negócio, ele tenta se livrar, mas não é bem assim. Porque quando nós crescemos, quem corta o cordão umbilical, mamãe e filhinho, ou filhinha e papai, é nós adultos. Sim. Porque o pai e a mãe não dá conta de cortar. Eles já cortaram quando a gente nasceu. Foi cortado o cordãozinho. Eu mesmo cortei o meu pelo jeito, hein? Então, o que acontece? Na vida adulta, é muito importante que nós possamos ter a oportunidade de entender isso. Que, por exemplo, a gente inconscientemente a mulher fica casada com a mãe ou com o pai Mas também. tem muita menina casada com a mãe também. Tem muita menina. Aí você vê que o casamento da menina não deu certo. Aí, A que mãe que ela tava fez? no comando. A mãe tava ali. Uhum. Porque não existe duas rainhas em um castelo. Ah, eu vi isso de uma grande amiga, inclusive. Então. Né?
Então, o que que acontece? Não é a mesma coisa. Vamos supor, se nós duas fôssemos cozinhar agora em uma cozinha, uma pia com uma cuba só, a gente ia se estranhar lá. Em algum momento, a gente ia se esbarrar. Ah, É a sim. mesma coisa. Mas eu já aprendi com os mormons, que eu assisto aquele seriado 4 Mulheres e um Marido. Eu já aprendi já a dividir pia, tudo isso. Sabe que aqueles legal. relacionamentos poligâmicos? Mas quando fala disso, eu tava pensando aqui. Eu já quando- aprendi, uma lava, outra seca. Ai, que legal. É, né? Eu gosto de lavar louça. Outro guarda, entendeu? Ai, Você que vai bom. organizando, Sim. entendeu? Divisão de tarefas. Divisão né? de tarefas. Mas quando fala da filha casada com o pai Uhum. e o teu trabalho, ele vai pelo filho, mas também tem que trabalhar a questão do pai. O trabalho é feito em ambos, porque ambos têm crianças É que interiores, tem, né? tem pai... É o seguinte, o que que acontece? Você vai tratar quem procurou ajuda, entendeu? Às vezes a pessoa chega lá, que vim procurar ajuda para minha mãe, mas é ela que tá precisando, entendeu? Certo. Então, assim, o que importa é quem quer a terapia. Quem chegou até você é aquela pessoa que você tem que tratar. Porque, como eu disse, quem corta o cordão umbilical na vida adulta é o filho, é a filha. Certo. E como você pode identificar se você é casada com a sua mãe ou se você é casada com o seu pai? Se você começa, por exemplo, a tomar decisões que o seu... Vamos supor, eu sou mulher. Como que eu vou saber se eu já fui casada com a minha mãe, pra vocês terem uma ideia, no passado. Uhum. Como eu falei, esse casamento, claro, não tem conotação sexual, é inconsciente. É triste ter que explicar Que isso, eu né? Porque tem gente que fazia? acha que Não, você mas tá, é bom né? a gente repetir. É bom a gente repetir. Parece que você isso. tem relacionamento sexual com a sua mãe, Então, o né? que acontece? Como eu me comportava no passado? Eu que levava minha mãe nos lugares que ela precisava ir, mesmo ela ainda sendo jovem, ela podia ir sozinha. Eu comprava as roupas para minha mãe, eu vestia minha mãe. Entendeu? Por exemplo, eu mantinha... Quando meu pai faleceu, eu comecei a manter a casa. Então, vocês entendem? Você supriu. Eu me coloquei no lugar do Dele. meu pai. Entendeu? Inconscientemente. Pra mim, eu tava fazendo uma boa coisa, tava ajudando. Mas eu me coloquei de uma certa forma que quando minha mãe começou a namorar, depois que ela ficou viúva, todo mundo sabia, eu não. Olha pra você Porque ver ela como ficou é com louco. medo de te trair, Na porque você era o verdade, marido. Você entendeu? Claro. Olha como que é o inconsciente da gente. Então, pessoal, vocês têm que entender o inconsciente. Você foi a última a saber. Que nem marido traído. Exatamente, você foi a última a saber. Então, o que que acontece? Mas isso é muito bom eu poder falar pra vocês que eu vivenciei isso. Por quê? Um dia eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Porque eu também, naquele tempo, eu fiquei sem namorado um tempão. E olha como inconscientemente acabou atrapalhando a minha vida pessoal também. Porque ela era tua Claro, esposa. a minha você vê como é mãe, que é? minha mãe, nossa, o meu amor é minha mãe. Só que olha como a nossa mente, ela confunde os amores. Hoje mesmo eu estava falando para minha colega, o que que acontece? O amor de marido e mulher, o amor de relacionamento íntimo, chama amor eros. Esse é o amor de erotismo. Esse amor, ele tem limites, tem limitações. Ele não é incondicional. Então, esse amor é diferente. Você tem que ter com a pessoa que você faz sexo com ela, que você faz amor, que você é casado, Sim. enfim. O amor que você tem com a sua mãe e com o seu pai tem que ser o amor filéu, que é um outro tipo de amor. É aquele amor com carinho, com cuidado, você deixando o seu pai no lugar de pai, sua mãe no lugar de pai. Vamos supor, você tem uma mãe e um pai de idade, tem que ajudar? Tem, mas não tomar o lugar de quem se foi. Você tem que... Então, ou seja, você tem que ter É que são muito... decisões inconscientes, né? Você tem que tomar Isso é muito interessante. muito cuidado para você não tomar o lugar daquele que se foi. Suprir, Entendeu? né? Por exemplo, quebrou um vaso ali, você vai lá e substitui. Raquel, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, eu não sei se você pode. Com certeza vai me responder, vai ter a resposta. souber. Vai Depois saber. eu vou contar um caso bizarríssimo que vai dar um saber. corte. Caso Tá. bizarro? Bizarro. Caso bizarro, É. a gente gosta de saber. Bizarro é umas coisas que eu tô vendo nas notícias aí. O quê? Depois Depois a vamos gente- falar nos Ah, mulher, bastidores. para com isso, eu sou ansiosa. Nos Você fica bastidores. falando depois, eu conto toda hora pra mim. Eliseu, medicação da tua lá aqui Cadê pra minha baixar a receita azul? ansiedade. Ó, já esqueci a pergunta que eu ia fazer, tá vendo? Ah, gente. Posso contar o caso bizarro, então? Pô, eu tô assim hoje. Posso contar o caso bizarro? Pode, vai. É porque eu tô sem minha caneta. Uma e meu amiga papelzinho minha- que eu vou escrevendo, por isso que eu tô perdendo. Conheceu um cara numa casa de sinuca.
Era só ela de mulher. Você achou? Você falou Eu achei que seria uma casa de swing. Ela era... Não, na casa de sinuca. Tá vendo, Moreira? Você está completando as palavras. Você assistiu muito roletrando. Não, mas o que que entrando? Roletrando. Ai, gente. Você nunca assistiu roletrando? Você nunca assistiu roletrando? Não, Gente, pelo amor de Deus, porque de ganhar R$1.000, R$2.000. que passava no SBET, né? Que passava no Silvio Santos. No SBET. É. E aí, conheceu ela. Ele era a única mulher, era Smurfette do lugar, vamos dizer assim. Ela era a única mulher jogando sinuca. Obrigado, Aí Eliseu. chamou a atenção dos caras, lógico, é bonita e tal. E aí ela conheceu um cara e ela começou a fazer jogos mentais com ele. Ele falou qual que é o seu nome, ela falou tenta adivinhar com que você trabalha, ela falou com livros, onde você mora. Ela falou eu moro em tal estado. Não moro aqui, eu tô aqui só pra estudar e tal. Agora eu não vou esquecer mais. E ele ficou muito... Minha memória auxiliar. E ele ficou muito intrigado com ela. Aí, com o tempo, ele ficou tão intrigado com ela que ele começou a pesquisar até achá-la e viu que ela era famosa. Achou uma fotografia profissional dela no Google e foi atrás dela, beleza. Aí eles começaram a namorar, um namorinho e tal. E ela lá na cidade dela, que não é aqui em São Paulo, eles conversavam na época no Skype, né? E ela com certeza vai assistir isso, porque ela assiste tudo. E aí ela tava conversando com ele no Skype. Essas coisas eu tenho saudade, viu, amiga? Aí ela pegou e falou assim que... Ele falou assim, posso te mostrar uma coisa? Ele era solteiro, tinha mais de 40 anos e morava só com a mãe. E todas as fotos dele no Facebook, no Orkut, né? Tava não com a lembro. mãe. Era com a mãe. Tudo com a mãe. A mãe cozinhando, a mãe... Isso daí já é um sinal. Já é uma red flag. Importante, né? Ó. Não casou, com mais de 40, mora com a mãe. Estranho. Eu já ia estranhar. Muito solícito. Então, assim, a gente tem aquilo na mente, a gente ouve muito o ditado, quem trata bem, o homem que trata bem a mãe vai tratar bem a mulher e tal. Talvez ela tenha pensado assim, não sei como ela pensou. Mas o cara era um querido, a princípio. Aí ele falou assim, depois de algumas conversas no Skype, ele era Skype na época. Posso te mostrar uma coisa? Ela falou, pode. Ele, peraí. E ele veio com uma colher de pau. Uma colher de pau, essas colheres de mexer... polenta. Sei. Angu no Rio. Polenta aqui em São Paulo. Aí ela, tá, querido, que você quer com isso aí, né? Aí ele falou, quero te mostrar uma coisa, porque eu tô me sentindo à vontade pra mostrar isso pra você. Tá preparado? Nasci preparado. Ah, então tá. Você deve ouvir coisa pior. Ele pegou e introduziu a colher de pau. Eu perguntei antes. Na panela. Na panela. mexeu o angu. Exato. Ah, bom. Que susto, pô. Exatamente. Mexeu o angu. Na frente dela. E ela assim, eu falei, como que você ficou? Ela falou, atônita. Ele tirou a colher do angu e colocou na boca. Ai, meu Deus. No dia seguinte tinha uma foto dele postada, com a mãe dele mexendo na panela Com a mesma colher. com a colher. Como é que você... Esse é o problema. Te entreguei um caso. E agora? Olha, cada caso é um caso. E a gente Mas não tem trata uma queda e a gente criança trata interior? todos com muito carinho, Então. com muito respeito. Então, Eu teria que analisar ele com mais tempo. Só assim com... mas você concorda que existe ali uma criança interior que teve algum... que usa aquilo, a colher de pau como falo e tem uma Existe relação um com a mãe? fetiche também. Tem várias comorbidades aí, entendeu? Então, Sim, assim, é uma parafilia. Eu estou aqui alucinando, tá? Tô aqui tentando Sim, na imaginar alguma conjectura. coisa. É. Claro que teria que ter Analisar. uma análise mais profunda do Uhum. caso, entendeu? Uhum. E primeira coisa de tudo é saber se ele quer tratar isso, não, entendeu? Então, porque ele então você tem entende? relacionamentos curtos e ele vai... Quando a mulher então. descobre, obviamente termina, Porque ele pula pra outro, pra outro. Quando a gente procura terapia, quando a gente tá incomodado com alguma coisa, Quando sua mãe ou morrer. quando aquilo tá fazendo mal pra gente socialmente falando. Se a pessoa... Acontece muito de vir gente falar, eu quero pagar terapia pro fulano, pra minha... Isso não existe marcar terapia pro outro, gente. Não existe marcar, A pessoa pagar tem que terapia, querer. claro. A pessoa tem que querer. Então, assim,
Se pra ele, nesse caso que você falou, se pra ele não há nada de errado, então não tem Não há que nada de terapia errado. faça. Não tem Entendeu? nada de errado. Então- O que a gente tá falando assim é o seguinte, é que, obviamente, para ele chegar na fase adulta com esse comportamento, com essa parafilia, a parafilia foi desenvolvida na primeira infância. É na fase... Na fase anal e na fase oral. É, porque tá certo. Na fase oral e na fase anal e oral. Então, assim, alguma coisa na primeira infância ocorreu com a mãe dele porque ele não conhecia o pai. Uhum. Porque a necessidade desse falo hipotético, que a mãe, junto com a mãe, ele era marido da mãe. Entendi. E a mãe era a esposa. Então, qualquer outra namorada que viesse, qualquer outra mulher que viesse, era a rival. E ele mesmo introduzia a mulher. Você conhece a pessoa? Esse é O menino, o cara, não. Ah, tá. Eu Não, gostaria de abrir um parêntese É. aqui, só pra frisar, Conheci pelo Orkut, fixar bem isso. Ó, na época. quando a gente fala que uma filha ou um filho é casado com a mãe e com o pai, não quer dizer que tenha conotação sexual. Nem sempre. Não quer dizer que eles são apaixonados, não é isso. É que eles são tão unidos que acaba um atrapalhando a vida Mas do é um outro. casamento. É como se fosse um casamento. Eu atendo Sem uma sexo, senhora que ela vai fazer terapia escondido do filho, porque o filho não pode saber, e ela fica olhando no relógio toda hora, que ela tem medo dele acordar e ela não ter chegado em casa ainda. Então, assim, quando ela vai se referir ao falecido marido dela, isso em terapia, ela fala, olha, quando eu era casada com o fulano, e fala o nome do filho. Ela não fala o nome do ex-marido. Olha pra vocês entenderem como que chega as coisas. Mas as essa coisas pra pessoa que eu te gente. falei da minha família tá nesse nível, chegou nesse Então, nível. olha pra você ver, Moreira. Uhum. Quando ela vai falar, então, antes do fulano, que é o falecido, que ela é viúva, o esposo, ela não fala o nome do marido, ela fala o nome do filho. Entendeu? Então, Aham. assim, ela trata. Quando ela vai se referir ao marido que morreu, ela fala o nome do filho, e quando ela vai falar do filho, ela fala o nome do filho também. Sim. Então, assim, é uma preocupação olhando no relógio. Nossa, se ele acordar não estiver lá, ele vai ficar chateado. Uhum. Então, é assim, até se fosse, vamos pôr aí, marido e mulher, já seria tóxico, né? Sim. Tóxico. Então, o que acontece? Então, a gente tem que observar essas coisas. Mas às vezes o alecrim dourado que é o tóxico, Sim, né? É a pessoa, é a criança ferida que é a tóxica. sim. E Então, fala mas, assim, mas eu tive você entende meu que pai- é dependência, qual dependência? Codependente. É. Isso, É a codependência. É o Ó, tóxico. eu Não é a sei vítima. se o Moreira tem alguma pergunta, mas a gente... Não, continua, eu tenho sim. Lembrou? Pode fazer, Eu sempre tenho. Agora a Aninha trouxe meu papel, aí eu consigo colocar. Pois pode é. fazer, Moreira. A gente quer É porque eu li aqui o seguinte, que você, através aí de comprovações, estudos e tal, em setting terapêutico, você acredita que o adulto só pode ser feliz no amor e ter prosperidade Sim, quando resgata essa criança interior que ele foi. sim. Minha pergunta é a seguinte, quando fala de felicidade, ser feliz no amor, o quanto de felicidade, o quanto de amor? E quando fala de prosperidade, prosperidade em que sentido? Então, quando a gente fala de prosperidade, às vezes o que é prosperidade pra mim não é prosperidade pra Exato. você. Uhum. Então, o Tá. que acontece? Pra mim, Raquel, prosperidade, vamos supor, eu não preciso ter dinheiro no banco, mas eu, Raquel, eu gosto de ter propriedades. Ok? Eu sou assim. Então, o que acontece? Eu me sinto segura quando eu sei que eu tenho algumas escrituras ali guardadas. Uhum. É o meu jeito. Tá. Outra pessoa pode ser que não seja assim. Então, um dia eu calculei a minha vida para que isso acontecesse, tá? Então, falando de prosperidade, é isso. Mas vamos supor, eu já fui doutrinada a fazer dessa forma desde criança. Então, assim, essa minha parte financeira, ela não é ferida, porque eu tive um pai que me ensinou educação financeira. Do Aham. jeitinho dele, Uhum. mas ensinou, tá? Então, isso já não seria um problema para mim, Raquel, tá? Agora, felicidade no amor. O amor é uma busca constante do ser humano. Nos relacionamentos que eu tive, eu fui muito feliz. Claro, a gente tem que entender que tudo são ciclos. E se você tem a sua criança interior tratada, você entende que quando um relacionamento termina, é um ciclo que se fechou. E tá tudo bem. Entendeu? Se você vai voltar um dia com a pessoa, legal. Se não vai, legal também.
tá tudo bem. Então, para você chegar nesse nível, é muita terapia, é muito cuidado. Sim. É Mas- muito cuidado. Entendi. Mas quando a gente fala assim, por exemplo, essa criança interior aí que você falou de resgatar para poder ser feliz no amor e ter prosperidade. Vou falar de um caso de uma pessoa que sempre teve o apoio irrestrito financeiro da família, cresceu um grande bebezão, totalmente É uma criancinha dependente, financeira, que hein? tem até hoje, com quase 40 anos, recebe uma mesada. É. Como trabalhar essa pessoa, essa criança interior dele? Não tem que passar pelo pai? Eu tô insistindo primeiro- nisso porque então. assim, os pais tiveram uma responsabilidade nisso. Sim, mas aí só vai nele? Então, o tratamento é com ele. Primeiro, tem que saber se ele quer tratar isso. Porque, de verdade, dificilmente ele vai querer. Porque se ele tem até uma mesada, tá cômodo, tá tudo bem. Não é um problema. Ele não precisa se mexer. Mas, Não, é um mas ele problema. sofre com isso. E aí Tá, ele mas te ele pro... verbalizou pra você que sofre. Sim, aí ele procura. Digamos que daí ele te vamos procura. dizer, então, que ele sofre com isso. Isso, ele sofre com isso e te procura. Qual seria o caminho, então? Qual seria o trabalho aí? Então, cada caso é um caso. Eu teria que investigar um pouco mais. Mas, superficialmente... Sim, isso é do que eu trouxe. Superficialmente, a gente tem que ir em qual momento que ele se sentiu incapaz e lá atrás e começou a aceitar todos os favores, todas as coisas, Os ganhos secundários. os ganhos secundários. Aham. Aí a gente vai lá no primeiro momento que isso aconteceu, que vier na mente dele. Aí a Tá. gente começa a tratar a partir dali. Entendeu? Entendi. Então é assim, mas como eu te falei, cada caso é um caso e dificilmente uma pessoa assim vai procurar ajuda. Mas porque de verdade. Ela pode até falar que sofre, mas ela vai falar por uma questão social. Por uma questão social. Ela vai falar porque ela tem vergonha de ser dependente. Então ela vai falar, eu sofro com isso, mas eu não quero tratar. Então não sofre. Então não sofre. Mesma coisa quando alguém Entendeu? vem assim, eu quero parar de fumar. É. Aí você pergunta, mas você quer de quanto? De 0 a 10? Vamos parar agora? Não, agora não. De semana que vem. 0 a 10. Quando você quer parar de fumar? 7. Então não quer parar de fumar. Não tá doendo tanto a ponto de, mas a pessoa socialmente, pra te agradar, pra agradar. A gente sempre tem respostas pré-concebidas. Quando eu faço uma pergunta pra você, eu já quero uma resposta. Você vai me frustrar se você der uma resposta diferente da que eu já elaborei. Então eu vou falar pra você assim: olha, Moreira, eu sou dependente financeiramente, mas eu sofro com isso. Aí eu volto lá. Aí E pega o eu tenho dinheiro tudo de que novo. eu quero. Eu não sofro, eu tô mentindo Mas isso pra não, você. É uma mas isso máscara. não. Felicidade Isso no não é amor. um Posso sofrimento? completar a sua pergunta? Por favor. A felicidade no amor. O que que acontece? Como que uma pessoa que foi se sentiu rejeitada na infância, não tratou disso, vai ser feliz no amor agora? Qualquer ato do ser amado vai para ele ou ela vai ser uma rejeição. Vamos supor, se você é casado com uma mulher que passou por rejeição na infância, se um dia você estiver muito atarefado de manhã e você não falar bom dia para ela, ela vai se sentir rejeitada. Uhum. Você entendeu? Às vezes nem tem a ver com a pessoa que ela tá, a pessoa que se sente rejeitada. Mas nunca é É com um o outro. estado de espírito. Nunca é com o O outro. outro não existe, é tudo Aí- reflexo, né? É um estado de espírito, é um estado de como ela se sente. E qual conselho não? Qual a sugestão ou o caminho que você daria para você falou de uma questão do casal, né? Desse casal que a esposa ou de repente o marido foi rejeitado e aí procura sempre a aprovação, tal, tem sempre aquele comportamento infantilizado, esperando que a esposa ou o esposo, não vou jogar só para a mulher porque seria muito, né? Como trabalhar isso com o casal? Então, nesse caso que eu citei aqui, Sim. é a mulher, resgate da criança interior na mulher, Uhum. entendeu? Mas e o papel do marido? Ele Às tem que vezes continuar. o marido ele não tem tá que continuar. rejeitando. Muitas vezes, Mas às vezes como ele ela não- falou, É. o problema tá em você. O outro não existe, tá ele é dentro- hipotético, O outro né? não existe. Ok, não, eu entendi. O outro não existe, mas é um casal. Aí você falou uma coisa que eu achei super interessante, que até eu tava falando com um paciente hoje de manhã, lá quando eu cheguei na clínica, que é uma correria, né? É 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e acaba virando 40, porque não era o dia de atendimento dele hoje, mas ele estava falando sobre isso. Só que aí ele tem essa necessidade, e a mulher tem que sair, trabalhar e vice-versa. Como trabalhar isso com ele? Quer dizer, se o outro não consegue naquele momento, ele quer naquele momento, e ele joga a responsabilidade para o outro. A minha pergunta o que eu queria perguntar é o seguinte: tudo bem, cada um é um. Mas quando a gente fala de casal, e aí eu gosto muito da Bíblia, a Bíblia diz que quando mulher e homem se unem, eles se tornam um, né? E
Como tratar isso? Quer Terapia dizer... de casal. Ah, tá. Terapia de casal. Então não dá simplesmente para dizer assim, se vira aí, você Muitas vezes você cuidando de um só já resolve. Muitas vezes. Por quê? Mas você sabe, se tem o dependente, tem o codependente. Mas nesse caso da rejeição que eu te falei, por exemplo, tem um caso de uma paciente que ela estava ali fazendo café da manhã e foi quase igual, como eu falei agora, o marido passou com pressa, mas porque ele estava no telefone e ele não falou bom dia. Ela se sentiu mega rejeitada, chorou muito. Essa é a criança interior dela que tá ferida. É a criança interior que foi rejeitada pelo papai quando ela nasceu. Acho que eu sou filha da Dercy Gonçalves. Ela falou, dormiu comigo? Então, Entendeu? Não ia chorar. mas você entendeu? Se de repente, é que acionou aquele botão. Sim, é o botão da Sabe por que eu tô falando isso, Raquel? Porque assim, eu penso assim... É claro, a gente tem, quando fala de casal, e eu não tô falando de mim não, né? Porque às vezes Tudo pode dar a bem. impressão A que eu tô pessoa falando fala de um mim. amigo meu, a gente acha que Falou que você não falou que é um amigo meu. Não, Tinha uma colher eu de tô pau. falando de casais Um amigo que do eu meu tenho lá na primo. clínica, que passam Tá. por isso. Não sou eu, hein, Que gente? acabam trazendo. Porque depois que tira a substância química, aparecem os outros problemas. Uhum. Pô, e às vezes você não vai ter tempo mesmo. Você acordou, deu um bom dia ali, oi, um beijo e tal, fez o teu café e montou tuas coisas e vambora. Né? E nós entrevistamos aqui, vou fazer menção até a Camille Pastório, né? A Camila. Camila Pastori. E ela falou sobre isso, que tem a esposa, que é a esposa filha e a esposa mãe, que você deve dominar esse assunto com certeza. Esposa filha é muito complicado, porque ela quer atenção o tempo todo, se você não der bom dia, exatamente isso que você falou, né? Você sempre colocou café para mim, hoje você não colocou, pô, mas hoje eu tô ao telefone, tô resolvendo uma situação, não quer dizer que eu tô deixando de te amar, ou amando mais, amando menos, né? Nesse caso, aí eu concordo plenamente com você, aliás, eu concordo em tudo que você falou, tô falando nesse caso assim, eu concordo 100%, porque realmente tem que tratar. A mulher tem que tratar. E tem muitos casos que são homens também. Também não vamos colocar que é só a mulher. Não, Tem homem também que homem é... também. normal, Eu falando do conheço ser muitos humano em homens que eu geral. falo, pacientes meus de consultório, na clínica, eu falo assim... não sei se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Não. Que eu digo assim, eu falo Certo e assim... errado. Amigo, você quer que a sua mulher te ame? Você pelo menos seja um macho, não no sentido machista, que ela olhe pra você e fale assim, se eu tiver algum problema, eu sei que tem uma segurança ali. Aquele Eu cara tenho vai um me ombro dar. ali, Eu tenho um ombro, forte. obrigado. Uhum. Né? Porque do contrário, tem um cara, aquele cara, mas sabe o que é? Vai chegar e vai fazer, amigão, dá uma ajuda pra mim, vai. Vou arrumar outra mulher pra casar comigo, porque você... Né? Geralmente, se ele teve uma mãe forte, ele vai procurar uma mulher forte. Autoritária. E a mulher autoritária. Uhum. Então, assim, o que acontece? Isso a gente não consegue mudar, porque vamos supor, a gente já tá na pessoa. já tá Vai na buscar pessoa, mulheres de Ares. tá? Pessoa. Você entendeu? Tá na pessoa. Mas no resgate da criança interior pode melhorar isso, não pode? Então, se for um problema pra ele, se ele quiser, sim. Entendeu? Tá. Se ele Tem um quiser. homem que só gosta de mulher que manda nele. Sim. Aí sim. você vai chegar pra esse mas você precisa do Sim. resgate da criança interior? Não, mas ele não precisa. Não, porque ele tá feliz daquele Ele jeito. adora. Ele tá feliz. adora. Então, qual que é o termômetro? Você tá feliz com isso? É. Tá tudo bem? Não tá atrapalhando sua vida social? Então, seja feliz. Profissional. Vida que você tá segue, vai com vivendo, Deus, que tá tudo segue. bem. Os dois estão em pleno acordo? O homem e a mulher? Sim, é funcional. Tudo Mas você É já pegou funcional. caso que o marido, falando disso, que o marido tava tudo bem, ser ali o filhão, mas isso estava incomodando a mulher? Você já pegou caso assim? Já peguei caso. Aí é complicado. Aí a né? mulher vem, ele é folgado, tudo, mas aí você vai ver. A mulher não queria que ele trabalhasse mais, para ele ficar em casa enquanto ela trabalhava, porque ela ganhava muito melhor. Aham. Então, aí vem aquele negócio cultural. Quem paga a conta é que manda, que fala a hora de levantar da mesa, né? Aham. Então, isso é na nossa cultura. Aqui, Nossa, eu tá? lembrei do Nonô Correia, lembra? Pô, no Correia trancava a geladeira, né? Não, ele falava assim, ele falava, pode recolher os pratos, lembra? Ele trancava a geladeira. É verdade. Então, o que Nonô acontece? Correia. Mas aí, se existe um acordo, é uma coisa. Agora, começou a incomodar... Atrapalhar a vida, né? atrapalhar a vida. E já tem que... Se a conversa entre os dois não tá adiantando, terapia. É. Terapia. E a mulher moderna já não aceita mais homem mandão também. Eu não aceito. Não. Na verdade, a gente tá vivendo um tempo tão diferente. É. Tem Nossa. mais mulher mandona do que... Tem mais Eu mulher sempre mandona. digo, viu, Raquel, por trás de um grande homem tem a sombra dele, porque a mulher tem que estar do lado. A mulher tem que estar do lado. Até por trás do grande homem tem a sombra dele, a mulher tem que estar do lado. Esse negócio de que por trás do grande homem tem uma Tem mulher, que ser do lado. isso acabou mesmo. faz tempo. Tem que né? ser do lado, um Tem que ajudando estar do o lado. outro, eles né? de mãos dadas, indo pra frente. Mas tem muita mulher também sustentando embuste, hein? Mas aí é porque, né?
Cada um sustenta aquilo que acha que tem que sustentar, né? Eu, por exemplo, vou falar sério, tô lá, Raquel, eu jamais... eu tive meus problemas, só que eu com 15 para 16 anos, eu resolvi ir atrás dos meus objetivos, das minhas metas. Tive uns desvios, enfim, algumas escolhas ruins, mas me recuperei. Mas hoje eu tenho convicção, desde aquela época, até pelo que eu vi da minha mãe, do que ela sofreu em relação ao meu pai, que era alcoolista, eu sempre tive muito claro isso para mim, tá lá? Do quê? Que eu tinha que fazer o meu caminho, não tinha que depender de minha mãe ninguém. E também eu digo me isso até hoje, eu não espero apoio de ninguém, sabe? Porque você teve essa consciência, não são todos que Não têm. são Eu não todos. quero ficar sem trabalhar. não são todos. Outra coisa também, multimilionário. essa terapia que eu faço, que é o resgate da criança interior, qual que é o objetivo? Vou falar uma palavra que não existe. Mas o objetivo é você reparentar a pessoa. O que que é isso? Ela entender que é ela que cuida dela, ela entender que ela é adulta agora, ela que cuida dela, ela que administra, é ela que permite se o outro vai ofender ou não, é ela que permite, é ela que... ela não vai usar droga porque vieram entregar, oferecer. Essa pessoa vai usar droga se ela quiser. Então, é tirar o foco do outro e fazer a pessoa voltar para si. Uhum. Então, você quer ser feliz? Então, você tem que todos os dias decidir ser um pouquinho feliz. Um pouquinho mais, todos os dias. Levantou? Não, hoje eu decido ser um pouquinho mais feliz do que ontem. E fazendo o quê? Com pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Só de mudar o pensamento, você sabe disso. Exatamente. Hoje eu não vou tomar banho. Ressignifica até o banho. Eu vou cuidar de mim. Então, Isso. esfregar cada pedacinho do seu corpo com carinho. Porque a pele é o órgão maior órgão, mais sensível do corpo. Então, você não está tomando só um banho automático. Você está se acariciando, você está se cuidando. Já muda. Por quê? Porque vem a serotonina, a endorfina, a ocitocina. Fazer um bom bronzeamento. Fazer um bronzeamento. Tomar 15 minutos de sol, O vitamina D. autocuidado, Exatamente. a terceirização do cuidado também. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você tem que ter mais autoestima, mas ninguém te ensina a ter autoestima. Como você vai ter autoestima? É o autocuidado, é pegando um momento pra você. Não é do outro, nunca vem do outro. Por exemplo, quando a gente fala do resgate da criança interior, qual que é o foco? Aquelas pessoas que pensam mais nos outros do que em si mesmas, faz mais para os outros do que para si. Mas elas estão sempre esperando o retorno. Às vezes até inconsciente, tá? Às vezes só quer agradar, faz mais pelo outro. Pode contar um mesmo. caso bem rapidinho que você vai entender? Claro. Eu peguei um caso uma vez na clínica de uma mulher, massoterapeuta. Ela ia nesses espaços, ela trabalhava em spa urbano. E aí, toda vez que ela não parava em emprego nenhum. Ela ficava 1 mês, 2 meses no máximo. Ela sempre brigava. Sempre saía brigada com vários inimigos. A vida dela era fazer inimigo. E aí... ela entrava nesses espaços urbanos, aí que é só pessoas abastadas que frequentam, é caro. E aí quando ela chegava, que ela viu o time ali, ela fazia bolo, levava bolo nos primeiros dias, docinho, ela agradava todo mundo. Quando ela percebia que o pessoal lá comia o bolo, comia os docinhos dela, mas as pessoas não retribuíam da forma que ela já esperava, ela começava a encrencar com as pessoas. Porque fulana faz errado, porque fulana vai lá, denuncia, conta pro chefe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É complicado. E era mandada embora. Ia pra outro lugar, fazia os bolos, entregava os bolos pra todo mundo. Ai, que fofinha, que querida. interna essa Aí mulher. queria aquela retribuição inconsciente, não davam, não entregavam. A pessoa tá sempre esperando a retribuição inconsciente. Aí faz inimizades. Na verdade, é o seguinte, Não é assim, olha, eu tô te possivelmente fazendo- essa pessoa tá esperando ser amada. Sim, Você sabe que através do bolo. As 5 formas, as 5 maneiras que as pessoas amam, tem pessoas que elas transmitem, elas demonstram que amam dando pequenos presentes, uma lembrancinha, Cozinhando. presente. Outras, alimentando. Outras, com atos, com pegar. Se alguém vem e te abraça, puxa, a pessoa me abraçou, ela me ama. Outras com favores. Isso. Nossa, ele vive fazendo favor pra mim. Puxa, esse Me cara ama. me ama. Então, assim, você tem que entender qual que é a maneira que a pessoa se sente amada. Por isso que em um relacionamento é muito importante. Com mais experiência, você vai sacar logo como a pessoa se sente amada, porque ela vai tentar demonstrar o amor dela através de como ela se sente. Por exemplo, se eu me sinto amada ganhando presentes, aí eu comecei um relacionamento, eu vou ficar dando presente. Se eu me sinto amada, eu, Raquel, é estranho, né? Mas se eu me sinto amada quando eu ouço elogios, o que eu vou fazer quando eu estiver num relacionamento? Eu vou fazer elogios.
Pra ter a retribuição, que é a técnica do espelho, né? O espelhamento. Então, assim, é uma pessoa interesseira? Não, não é uma pessoa interesseira. É uma pessoa... Vamos falar do amor, tá? Sim. É uma pessoa tentando mostrar que ama, que ela quer conquistar, nem que for a sua amizade. Entendeu? Então, talvez essa mulher do bolo que você tá falando, talvez era a maneira que ela encontrava de mostrar que sim, que ela tava ali de peito aberto, querendo fazer amizade com todo mundo. Aí ninguém trazia bolo, ela se revoltava. Não, ela não queria isso. Ela queria que as pessoas trouxessem afeto mesmo pra ela. Mas assim, ela se vingava das pessoas. Ela era Tudo má. bem, mas é um caso Vinha o à lado parte. ruim dela. Bipolar. Você acha? Eu acho. Bipolar. Tem um transtorno aí. Ai, Eu não Moreira. vou comprar ninguém não, viu? Eu não compro ninguém não. Quer gostar de mim, gosta. Quer Não, doce, na vai verdade, eu quero que a padaria e pessoa compre pra mim. Compra pra mim. Compra pra mim. 2 Eu mando o quilos de link do cacau, você tá me sapato. devendo. Do que? Eu estou muito assertivo nisso. Eu Eu tô já falando mandei, sério. eu mando os links Eu da passei da Shein. fase, Raquel, de... Quer gostar de mim? Legal. Eu sou assim. Você não quer gostar de mim? Amigo, tá tudo certo. Segue a tua vida, eu vou seguir meu caminho. Porque você já tá mais bem resolvido emocionalmente. Muito resolvido. Porque se você não tivesse, o que aconteceria? Não gostou de mim? Então, enquanto eu não conquistar a amizade dessa pessoa, enquanto eu não conquistar essa E, pessoa... ó, Raquel, vou te falar uma Entendeu? coisa. Sabe o que eu faço todo dia de manhã? Eu levanto, faço café, arrumo a mesa, coloco o pão, deixo a mesa tudo arrumada, coloco os talheres. Depois que eu tomei banho, que eu acordo mais igual cedo. Faço isso. Aí eu vou tomando meu café devagar, porque a minha esposa ela demora um pouquinho mais. Toma um banho de meia hora. Eu não sei o que fica fazendo. Parece que correu uma maratona de madrugada. É uma maneira Mas, dela né, relaxar. né? Tá bom. Tem Depois muita vem a gente que luz, tem aí a sites. gente Não, tem muita deixa de gente que ficar tem relaxado, sites né? no banho, né? Deixa E eu faço isso todo dia. Sabe o que eu espero? Absolutamente nada. Eu espero que ela sente, tome um café logo pra gente poder ir trabalhar. É isso que eu espero. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E quando ela está inspirada, ela faz a comida. Quando ela está, ela fala assim: o que você vai comer? Eu falei: eu não sei, depois eu vejo. E eu vejo isso, eu tô falando isso, sabe por quê? Natural. Sabe o que eu tô entendendo com toda essa conversa que você trouxe aqui, que você me fez ver? Que eu tô muito bem definido. Graças a Deus. Graças a Deus, é isso mesmo. O que Graças acontece? a Deus. Pessoas que nem você, ou você aprendeu com a dor, tantas lapadas que a vida te deu, ou... Foi na paulada. Então, Foi na tem pancada. gente que fala assim, não, eu vou fazer terapia. Ó, o legal... pancada, né, amiga? O A gente legal, sabe, né? Moreira, é que se todas as pessoas falam assim, não, É uma chicotada eu vou no lombo buscar atrás da outra. autoconhecimento, eu quero me conhecer, quero saber meus gostos, eu quero me conhecer. É isso. Entendeu? Aí, essa pessoa com certeza sofreria menos. Exato. Porque, igual o adicto que a gente tá falando, quando ele busca, é porque tem um vazio lá dentro. Tem. Todo A gente excesso esconde conversa, às uma vezes, com as falta. meninas Uma mesmo, compulsão, "Não, mas eu né? tinha tudo na minha vida, não sei por que eu fui começar Mas o que é com tudo? isso." Tudo Então, material? Então, você entendeu? Mas existe Né? aquele vazio. Que Aí tudo? você vai ver na infância, mas minha mãe me espancava, ela me amava, mas me espancava. Então, peraí, agora Tem ela gente arruma que um acha que- companheiro também que espanca. Por quê? Ela entende Pra que espancar é ato de amor. Pra ela, espancar é um ato É. de Que amor. amor é esse? Às vezes Mas a tem mãe gente vem... que é sadomasoquista. Às vezes a mãe Não, mas aí vem é e fala outra assim, conversa. olha, sabe por que eu tô te dando essa surra? Porque eu te amo, eu não quero ver você no mau caminho. Aí ela encontra com o maridão, namorado Então, pode lá, mas bater, o namorado dá um pode bater. tapão lá, nossa, ele me Exatamente, ama. concordo plenamente. Olha só, ele me... Concordo Então, olha plenamente. pra você ver como que fica doentio na cabeça da gente. Você sabe que, eu vou falar outra coisa também, que muita gente vai achar pesado, mas bem isso, é psicanálise pura. Depois da colher, nada é pesado. Essa é pesada também, é tipo da colher. É até pior, eu acho. Tô fazendo academia, tá? Mas doendo. uma pessoa, Moreira, disfarçando. Moreira, ele tem vergonha de mim. Mas aí, é quê? vergonha. Jamais. Tem Ai, sim, eu Moreira, queria não fazer. Você é Ele uma queria... gostinha. Você é uma gostinha que eu amo, imagina. Olha só, teve um caso de estudo lá quando eu tava estudando psicanálise ainda, estava em formação, mas aí um professor trouxe pra gente um caso dele, que o cara, ele gostava de fazer sketches. Sabe o que é sketch, né? Não. Escatologia. Ah, tá. Escatologia. Ah, não, entendi. Eu achava que era skate. Fazer o número 2, né? Nele, na boca dele. Ele buscava... Nossa, ô, Toledo, o que tá acontecendo? Não, casos que levavam lá da escatológica infância. ela Mas, hoje. Oi, não, o que é, Xiracão? mas eu vou explicar o porquê. Fala aí, porque voz tem do que... além. O que tá acontecendo? Tá escatológica hoje. É, né? tá. Segundo Não, assunto você já, estava no nessa mesmo aula. tema. Tá Você coisada, tava nessa né? aula. Tá Ele- coisada. Essa sexta-feira. Não, tá ele meio tava nessa coisada. aula. Tá, Tem a ver com a sextou. criança interior, sextou. Sextou. E ele tava falando da criança interior. Por isso que eu tô trazendo isso. Ela tá falando da criança interior. E investigando na psicanálise, por que que ele... E ele fazia coxinha, gente. Ele vendia coxinha no metrô.
Ainda bem que eu nunca comprei coxinha no metrô. Então, fica esperto. Tem que Fica tomar esperto. cuidado. Fique O que a esperto. gente compra no metrô? Fique esperto. Vou explicar o porquê agora. Agora vocês vão ficar mais É chocados. porque a gente já estamos Não, chegando já. Ah, eu quero dar um Calma. recadinho, CD. Não, Não, claro, vou contar o imagina final. aí. Porque que ele entrou Tranquilo. na escatologia. Porque quando ele começou a descobrir a sexualidade dele, ele começou descobrindo, pegando cuecas e calcinhas sujas no cesto de roupa suja que ficava dentro do banheiro para se masturbar. Tá, Então a mente dele fez associação tá. de orgasmo Uhum. com o odor Odor. das calcinhas e das cuecas sujas. E depois ele foi vender coxinha no metrô. Agora eu vou te falar uma coisa, que você vai pirar. Não, eu fiquei meio sem palavras nisso aí. Você vai pirar. Mas você pode Vou pegar por esperar. causa disso. Vou deixar a especialista falar aqui. Poucas pessoas sabem disso, mas, por exemplo, se chegar alguém para você tratar que a pessoa gosta de odor, nesse sentido, por exemplo, ela tem que sentir Isso é tão esse comum, tipo gente. de odor. É. Então, ou se a pessoa que se mutila, são pessoas que foram, a maioria delas, abusadas. Então, você tem que já... É que o Tá em- mutilar já cai para um transtorno borderline. Aí já não seria um feitiço, né? automutilação. Tem uma... Foi feita uma pesquisa... Não é um fetiche, mas Aham. tem uma pesquisa que foi feita num... Ai, meu Deus, numa faculdade dos Estados Unidos. Como chama? Harvard? Harvard, é essa, é. Aí, o que acontece lá? 100% das pessoas que foram entrevistadas e tratadas, que elas se cortavam, tudo, elas tinham sofrido abusos sexuais na infância. Claro, toda a generalização é burra, como eu te falei. Mas naquela pesquisa foram 100%. Então, assim, ou seja, o índice é altíssimo. Então, assim, como eu trabalho com a linguagem do corpo, quando vem, dependendo dos casos, quando vem esses tipos de casos, a gente já sabe, eu já sei mais ou menos em que linha que eu vou trabalhando com a pessoa. Uhum. Às vezes nem a pessoa sabe disso. Claro. Nem lembra disso, Claro. entendeu? Ficando inconsciente, tá ali recalcado, na verdade. Por né? exemplo, eu estudei a PNL, que é Programação Neurolinguística, Sim, na minha opinião, com a melhor professora aqui do a Brasil. Cristina Cairo. Não foi Cristina Cairo, foi uma professora que eu encontrei lá na escola da Cristina Cairo. O nome dela é Marta Siqueira. O Instagram dela é @terapeuta Marta Siqueira. Uhum. Porque essa moça, ela atende todos os dias com programação neurolinguística, então ela tem a prática. Então, da maneira que eu aprendi, eu aplico em quase todos os meus atendimentos, porque como eu falei, não adianta você fazer a regressão se não há a ressignificação. Sim, claro. Então, assim, todas as técnicas que eu sei de PNL, eu tive o prazer de aprender com a professora Marta Siqueira. E assim, linguagem do corpo, que é a metafísica da saúde, Sim. eu tive o prazer de aprender com a Cristina Cairo. Sim, Que ela... Eu fiz a linguagem do corpo também. Então, ela é sensacional. Ela é. Ela Até a calvície ela explica que é problemas com o pai, né? tem um conhecimento gigantesco, né, Cristina Cairo. Cristina Cairo. Então, assim... Ela fala dos gatos também, a cura dos gatos, através dos gatos. Isso. Né? Por exemplo, Resgate da Criança Interior, eu aprendi com a Eliane Tellini, que é uma psicóloga. Aprendi com ela, passei pelo processo com ela e também com o método da Louise Hay. Ah, sim, que de você- autoafirmação. Que você os pode curar sua vida. Ela é dona do Sim. best-seller, você pode curar Sim. sua vida. Então, É é assim, americana. é como eu falei no começo, a gente tem que sempre que estar estudando, porque o importante é você fazer com que o seu paciente, com o seu cliente saia melhor dali. Sim. Não importa o que ele fez. Não importa. O que importa é assim, ele chegou ruim ali, ele tem que sair bom. Sim. E isso tem que ser definitivo, entendeu? Então, isso que é legal na terapia. É você fazer que a pessoa não fique dependente de você, como a gente estava comentando. Fala, paciente bom é aquele paciente que não tá mais na sua cadeira, né? Isso. Que ele não fique dependente de você e que ele volte pra si. Claro. Como você falou, não existe o outro, existe ele. Então, É. o que a gente vai fazer com ele? É. O que você vai permitir que seja feito com você na sua terapia? Sim. Né? Sim. Qual a sua opinião sobre hipnose? Eu- Ou você não tem opinião? Eu sou hipnoterapeuta. Tá. Mas eu faço hipnose clínica. O que é hipnose clínica? Aquela hipnose séria que só é feita se realmente o paciente precisar. Tá. Se chegar alguém para mim e falar assim, eu quero fazer uma hipnose porque eu quero saber quem eu fui numa outra vida. Eu não faço. Você acha que hipnose cabe para todas as pessoas?
Não, Não, só né? se a pessoa Ela quiser. pode ser oferecida para todo mundo, assim? Não, Não, né? não. Primeiro Caso a a pessoa caso, tem... né? cada caso é um caso. A pessoa tem que querer outra coisa. Não é para todos os casos. Tem que... a Tem que pessoa ser muito bem estudado, né? muito bem estudado. E outra, você não pode entregar a sua mente. Por quê? O que é hipnose? É foco e concentração, tá? É você deixar a pessoa em foco e concentração. A hipnose que eu faço, a pessoa tá no comando o tempo todo. Entendi. Então, assim, Você não tá dando comandos pra ela. eu não dou comandos. Então. Eu caminho com a pessoa. Entende? Claro, porque ela vai lá junto. Claro. Você vai entregar agora. Não, me respondeu já. É, já me você vai respondeu. Você entregar. transferiu o poder de comando pro outro, você tá Porque eu lascado, né? quero. Pô, vou Porque, entregar minha mente, né? porque eu quero que a pessoa tome conta da vida dela. Eu não quero que ela fique dependente de mim. É que tem Então, gente muito vaidosa no mercado, principalmente na área de hipnose, que quer que, assim, fulano salvou a minha vida, porque ele que deu o comando pra mim. Não, ele não entrega o poder da própria pessoa, fala assim, não, eu tenho o poder, eu entendi que eu tenho o poder de me reprogramar. Às vezes acontece que a pessoa, ela não acredita nela. Então, o que você vai fazer? Na hipnose, tudo bem. Você pode, no começo, fazer como ela quer. Ah, tudo bem, no começo, eu vou te dar os comandos. Aí chega um momento que, a partir de agora, quem dá os comandos é você. Entendeu? A pessoa leva um susto. Tem outra coisa também, tem que a hipnose é igual a ayahuasca, é igual terapia, igual qualquer outra coisa. Eu Só queria- vai funcionar pra quem acredita. Não, Eu então, tô lá, não acredito, mas a apesar respo- de ter não A acredito. resposta que ela me deu foi ótima. Assim, não. quer dizer, eu não posso entregar minha Você mente tá- na mão da pra pessoa. mim, Eu não né? faria Tem que isso. Às tá- vezes tem gente que faz, vamos supor, um curso de um final de semana. Ah, faço hipnose clínica. Não, você não faz hipnose Não faz. clínica. Você faz um você não 7-1. faz. Então, o que acontece? Ai, vamos supor, faz eu imitar uma galinha. Não, eu não faço. Ai, não, eu Mas tenho... Não, isso daí, de verdade, isso daí é perca de tempo. E assim, eu não tô pra perder tempo, eu quero te ajudar. O que você quer? Você quer um resgate da criança interior? Por quê? Por causa de... tudo bem, cabe a você? Cabe. Você quer uma hipnose? Tá, por quê? Cabe a você. Qual é o seu caso? Por que você acha que você precisa de uma hipnose? Você tem que entendeu? chegar em algum lugar, né, Raquel? Porque não adianta você só fazer por fazer. Exato. Você Ah, entendeu? hoje em dia o pessoal faz uma farofa com as Mas coisas. olha só, você o que a fala, Raquel meu acabou Deus. de falar só demonstra realmente o teu profissionalismo Porque... e a seriedade do teu trabalho. Que bom ter você aqui. Graças a Deus, eu tenho, É eu tenho um bom, você compromisso tem com- ética. Eu tenho um isso. compromisso, em primeiro lugar, com Deus. O que eu não quero que façam de mal pra mim, pra um filho meu, eu não vou fazer pra ninguém. Isso é ter Amém. ética. Entendeu? Esses são seus Amém. valores inegociáveis, São né? meus É que tem gente valores. que não tem, né? Só tem pegou o dinheiro mesmo. Então aí faz qualquer negócio. E a gente. E é isso. Ó, estamos acabando. Posso dar um recadinho? Claro. Breve, mas primeiro posso falar uma coisa aqui? Pode. Gente, sigam @Raquel Melo Terapeuta, @Raquel Melo Terapeuta, @Raquel Melo Terapeuta. A Raquel, vocês que estão aí, viram a seriedade que ela tem, a questão da ética, o quanto ela se preocupa de caminhar de uma maneira séria com todo o trabalho que ela faz. Então, por favor, O dê um canal do recado. YouTube. A câmera ali, ó. Canal do YouTube também, Raquel Melo, terapeuta, tá? Tem vários vídeos lá falando sobre saúde, tá? Como que você pode se curar mesmo através das mudanças dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas ações. Vale muito a pena você estar acompanhando o canal, tá? E eu quero deixar um recadinho muito importante, que no próximo dia 12 de fevereiro, eu estarei em Campinas, interior de São Paulo, fazendo o resgate da criança interior. Vai ser num domingo, das 9 às 5 da tarde. Vai ser com apenas 10 mulheres. Eu tô legal. abrindo agora Bem aqui pra seletivo. vocês. Bem seletivo. Por quê? Que legal. Tem Né? que ser uma coisa bem aconchegante. Eu quero dar atenção para todas vocês. Então, Que assim, as bacana. vagas são limitadas. Vou deixar aqui um número de WhatsApp, vocês podem chamar, que depois a gente dá uma atençãozinha legal. Lá é 19, nosso prefixo, 99277 7777. Repita. Vou repetir. Como dizia na Jovem Pan, repita. 19 9 9277 7777. Para você participar desse workshop, que ele é uma aula terapia. Você vai aprender e vai vivenciar o que é o resgate da criança interior. Maravilhoso. Vai com a mente aberta, vai querendo se tornar uma pessoa melhor,
vai querendo realmente reestruturar a sua vida, porque é o que vai acontecer. É o primeiro passo para uma vida nova, tá? Então, para quem que é o resgate da criança interior? Para você que sente rejeição, para você que se sente menor do que as outras pessoas, tá? Para você que é tímido, tímida, mas esse é só para mulheres, tá? Então é Sim. tímida, para você que se sente tímida. É para você que sofreu ou vivenciou ou passou por isso, né? Abusos físicos, verbais ou sexuais, passou por bullying. Então, isso tudo, se você entende que tem atrapalhado de alguma maneira a sua vida, então essa é a sua oportunidade. Venha fazer o resgate da criança interior junto com a empresa Educaturi de Campinas. A empresa Educaturi me contratou para estar fazendo esse resgate Que da criança bacana. Que interior legal. com vocês. Então são apenas Que legal. 10 vagas. Pode chamar no WhatsApp 19 99277 7777. Tá O vendo? número é Grande super honra. fácil. São 10 O número é pessoas super pela fácil. data e realmente atenção individual 19 pra cada um. 99277 7777. É. Super Dá para fácil. decorar Dá o pra decorar número super fácil. Golden. Raquel, muito obrigado. Foi demais. hein? Obrigado, foi um prazer, né? Você Olha, vê, sempre... Peguei umas horinhas aí. foi bom. exatamente. O prazer foi Valeu. todo meu. É muito gratificante poder falar desse trabalho e estar aqui com Eu vocês. gosto desse assunto da criança exterior, eu gosto mesmo. Muito obrigado pelo Que convite. Deus siga te abençoando e te. Amém, amém. E parabéns Amém. pela Cada sua vez mais. ética, pelo seu Parabéns. profissionalismo, pelo seu Obrigada. conhecimento. Muito Obrigado. Valeu, Raquel. Valeu.